As opiniões e declarações feitas pelos convidados do canal Verdades ou Mentiras são de inteira responsabilidade de cada um deles e não refletem necessariamente as opiniões do apresentador, da equipe de produção ou do canal como um todo. O conteúdo apresentado tem caráter informativo, investigativo e opinativo, não havendo compromisso com a veracidade absoluta ou a exatidão de todas as falas expressas durante os episódios. Se você se sentir ofendido ou tiver qualquer dúvida ou questionamento sobre o que foi dito neste vídeo, pedimos que entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos sempre abertos ao diálogo e, se necessário, faremos ajustes no conteúdo para garantir a precisão, a ética e o respeito a todos. Aê! Salve, salve, galerinha! Seja todo mundo bem-vindo mais uma live aqui no canal, 8 horas da noite, né? E a gente tá aqui com o Álvaro, a gente vai falar finalmente, né, de Jesus histórico, né? Eu acho que era um dos temas aí que a gente queria, eu pelo menos queria comentar aqui no canal, né? E saber, né, um pouco mais a fundo. E vai tentar trazer um, trazer o outro, trazer o outro. Então, realmente, falei, vou fazer uma live. E aí, depois a galera fica à vontade para fazer react, para discordar, o que seja, né? E aí, eu vou apresentar agora o Álvaro, né? E tem quem for mandar superchat, manda superchat, que depois eu vou ler no final. Assim também ajuda mais a divulgação do canal e mais pessoas vão conhecer o conteúdo, né? Álvaro, brigadão, seja bem-vindo aqui no canal pela primeira vez. Fala um pouquinho pro pessoal quem é você, o que você faz, se você tem canal, se não tem, fica à vontade. Obrigado aí a todos, principalmente ao Shaolin pelo espaço, né? Primeira vez que estou aqui no canal dele e é uma honra, tá certo? Obrigado pela confiança de coração. E a galera que está chegando aí, uma boa noite a todos. E assim, para me apresentar de início, sim, eu tenho um canal aqui no YouTube, né? Eu sou professor de história, inclusive, trabalho nessa área e formado, né? E tem um canal aqui no YouTube chamado Álvaro Rodrigues, historiador cristão. Eu sou cristão, tá? Quem me acompanha sabe disso. Então, obviamente, eu tenho um viés. Nunca escondi isso de ninguém. Porém, o foco da live hoje aqui é Jesus histórico, né? Vamos esquecer um pouco a questão da fé, do Jesus divino, e vamos se atentar para a questão histórica propriamente dita, né? Levando em conta os argumentos dos principais historiadores, o que é que eles têm a contribuir, né? Com relação à temática do Jesus histórico. Então, faremos algumas observações aqui, analisaremos também não todas as fontes que falam sobre Jesus, o tempo não permite, porém, as principais fontes iremos trabalhar aqui com vocês esta noite, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou Álvaro e tenho um canal. Quem quiser pesquisar no YouTube depois, Álvaro Rodrigues, historiador cristão, creio que vai aparecer aí. Você, se quiser, me segue lá, se inscreve no canal e apoia, mesmo seja para concordar, para discordar, o importante é a interação, isso ajuda muito. Show de bola. Então, a gente vai colocar a apresentação. Então, quem for aí estiver chegando, fazem suas perguntas, mandem superchat para ajudar o canal. Aqui também é um dos canais que eu trago conhecimento e evolução aí para a galera toda. Então, vou compartilhar aqui com o pessoal. E Álvaro, fica à vontade. Depois, mais no finalzinho, vou fazer algumas perguntas para a gente interagir. Mas aí, enquanto isso, fica à vontade aí. Então, no caso, eu já posso começar com a minha apresentação, né? Isso, pode sim. Pronto, deixa eu colocar aqui, marcar umas coisas aqui. Antes de qualquer coisa, como o assunto é um assunto muito instigante, né? O Shaolin aí é um cara bastante curioso, né? Ele tem estudado bastante, inclusive aí está entrando na área da história também. Isso é muito bom. Isso é bom. Eu aconselho que ele continue, né, nessa empreitada, porque ele só vai ter a ganhar com isso, tá bom? Então, parabéns ao Shaolin. Tô sabendo agora, Shaolin, disso, né? Embora acompanhe aí seu canal há algum tempo, não sabia que você estava aí, né, nessa empreitada aí. Então, muito bom. Eu fico feliz por isso. É bom. Eu não me arrependo de ter feito história também, não. Enfim, então, vamos lá, né? Já vou entrar no assunto propriamente dito. Antes de entrar com o slide, que já está aí na tela para vocês, eu queria fazer algumas observações iniciais sobre o Jesus histórico, né? Eu costumo sempre falar sobre Jesus histórico no meu canal, porque é a temática que eu mais abordo ali, né? Inclusive, se você for entrar, você vai dar de cara com uma capa lá, e embaixo o subtítulo Jesus histórico, cristianismo primitivo. São temas que o meu canal trabalha, né?
E é voltado especificamente para esses conteúdos, embora eu também faça uma defesa da fé cristã em outros vídeos separados, né? Enfim, de todo modo, eu gostaria de iniciar esse assunto afirmando algumas coisas aqui que, obviamente, vão deixar os meus amigos miticistas um pouco incomodados, né? Mas a ideia é essa mesmo, é provocar, né, o debate de uma forma sadia, né? Eles colocam os contrapontos, a gente argumenta em seguida, e assim a gente vai construindo o conhecimento. De todo modo, a primeira provocação que eu sempre costumo fazer no meu canal, e eu vou colocar novamente aqui para todos eles, é o seguinte: a hipótese da não existência de Jesus é uma hipótese recente na história, tá? Esse é o primeiro dado que temos sobre o Jesus histórico. Um dos primeiros caras que vão sistematizar a ideia miticista, né, no sentido de atacar a possibilidade de uma existência histórica de um Jesus, precursor de um movimento cristão, é um cara chamado Bruno Bauer. Embora antes dele já existissem, né, alguns resquícios de miticismos, né, mas de forma efetiva, de forma sistemática, o Bruno Bauer vai ser o primeiro que vai atacar de frente a ideia de um Jesus histórico, tá certo? Antes dele, tá certo? Principalmente ali nos primeiros séculos, ninguém vai colocar em xeque a existência de Jesus. Isso é um dado interessantíssimo. Porque quando eu falo ninguém, eu não estou falando ninguém da igreja, tá? Eu estou falando, inclusive, de pessoas que eram inimigas do cristianismo e que não tinham razão alguma para defender a existência histórica de Jesus. Eu sempre levanto esse argumento porque, para mim, ele é completamente irrelevante e, para mim, é irrefutável. Inclusive, eu já me envolvi com alguns debates com a Multiversal, Flaviana, e eles apresentaram lá duas supostas fontes, né? Que supostamente refutavam esta minha afirmação. Ah, não, temos duas fontes históricas que provam que já existiam questionamentos da existência histórica de Jesus. Aí eles chegaram lá com duas. Quais as duas? Primeiro, Trifão, o diálogo de Justino, né? Marte e Trifão, e a outra foi do imperador Juliano. Obviamente eu não vou esmiuçar essas fontes aqui, é por isso que eu convido você a entrar no meu canal. Lá eu fiz isso de forma detalhada, não vai dar tempo aqui. Mas eu mostro que essas duas fontes, sob hipótese alguma, certo? Pode ser utilizada para supostamente dar base à ideia de que a existência de Jesus Cristo já estava sendo questionada pelos primeiros indivíduos ali dos primeiros séculos. Inclusive, indivíduos que eram inimigos do cristianismo. Não tem fundamento para isso. Por que a fonte do diálogo que envolve Justino e Trifão não pode ser utilizada? Muito simples. Justino, como um apologista cristão, ele está lidando com um judeu, Trifão, certo? O judeu Trifão, ele não acreditava na messianidade de Jesus. O diálogo ali entre Justino e Trifão, certo? É em termos de messianidade. A discussão é se Jesus é o Messias ou não. Trifão não coloca em xeque a existência histórica de Jesus. Tanto é que em várias passagens do tratado, ele admite que Jesus morreu crucificado e usa isso contra a messianidade de Jesus. Certo? Então, eu esmiuço isso com mais detalhes e abrindo a fonte no meu canal, tá certo? Quem quiser, entre lá para ver sobre isso, porque o foco aqui é sobre as fontes sobre Jesus propriamente dita. O início aqui é apenas uma provocação, né? Mostrar que a ideia de um Jesus histórico não era questionada, nem mesmo pelos inimigos da igreja. Trifão era um inimigo do cristianismo, porque ele estava ali debatendo, mesmo que você diga, ah não, Trifão é um personagem hipotético, ele criado ali por Justino. Mesmo que fosse, o diálogo continua se passando em termos de messianidade e não de historicidade de Jesus. Trifão não está preocupado em provar ou não se Jesus existiu ou não. Né? O ponto não é esse. Né? Para ele era irrelevante. A questão era atacar, né, o argumento de que Jesus era o Messias. Tá certo? Então, é mais ou menos por aí a linha do argumento do Trifão. É negar a messianidade, tá certo? De Jesus. No meu canal eu exponho, inclusive, as fontes e as argumentações que o Francis já chegou aí no comentário. Boa noite ao Francis aí. Ele colocou esses argumentos aí. Inclusive, esses argumentos são os mesmos que eu já rebati no vídeo, né? Mas, enfim, não vai dar para falar muito sobre isso aqui, porque eu quero entrar nas fontes sobre Jesus. A outra fonte que o Francis mostrou foi o imperador Juliano, né? Ele disse que o imperador Juliano, de algum modo, servia para questionar a autenticidade histórica de Jesus, né? A historicidade de Jesus. Também mostrei no meu canal que não. Inclusive, é uma fonte que vai de encontro à própria teoria do Jesus romano da Multiversal Flaviana, né?
Porque o próprio tratado ali de Juliano admite que os judeus, ou melhor, que os cristãos, eles têm uma origem ali na Galileia, situada na Galileia, né? Então, tanto é que o nome do tratado é contra os galileus, apontando a origem humilde para depreciar essa origem humilde dos cristãos. Ou seja, ele busca atacar os cristãos, debochando da origem humilde dos cristãos. Que origem humilde? Que eles vieram lá dos cafundó de Judas da Galileia, né? Que a religião começou lá com Galileu, com um coitadinho lá nos campos da Galileia, né? Então ele ataca a origem do cristianismo e, na medida em que ataca, admite que o cristianismo surge naquele contexto. Ou melhor, não só é ele que admite isso. Todas as fontes cristãs e extra-bíblicas e mesmo os inimigos do cristianismo e aqueles que não tinham razão nenhuma de suportar a existência do Jesus histórico, admite que as origens do cristianismo remontam a Judéia, a Galileia, como queiram, e nunca ao Império Romano. Essa ideia de um cristianismo criado pelo Império Romano, isso na academia é motivo de risada, né? Inclusive de risada até mesmo entre os miticistas, né? O Richard Kerry mesmo, eu não sei, você vai fazer uma entrevista com ele aqui no canal? Opa, agora sim. Vou sim. Pronto, então se você dia puder 9 fazer... de junho. Eu não sei, outro, mas excelente, eu vou fazer questão de assistir. Agora sim, eu não sei qual é a opinião dele hoje, né? Mas ele é um cara que critica, tá certo? De todas as formas, tá certo? A teoria flaviana, atacando, inclusive ridicularizando lá o Joseph Ethiel, né? Ou seja, ele diz que o trabalho do Ethiel é tão absurdo que ele faz com que os miticistas se tornem motivos de piada, né? Entre as outras pessoas, tá certo? Então, o Luiz aí, ó. Brigadão, Luiz. Desculpa aí, Álvaro. Só agradecer aqui o superchat do Luiz. Brigadão, Luiz, pelo superchat. Depois assim, Celso não questionava a existência de Jesus? Aí, ó, tem uma pergunta. Eu iria você quer chegar responder nele agora ou você quer deixar para o final para passar o slide? Já posso dar uma atacada agora, não tem problema nenhum. E depois eu me aprofundo no slide. Não, nunca questiono, nunca. Não tem um trecho de Celso colocando em xeque a existência de Jesus. Você vai ver ele atacando as origens humildes do cristianismo, certo? Igual fez o Juliano. Ele vai atacar o nascimento virginal, dizendo que Maria, que Jesus havia sido fruto de um resultado de uma conjunção carnal de Maria com um soldado romano chamado Pantera. Ele vai zombar do nascimento virginal de Cristo, certo? Vai dizer que Jesus veio de uma origem humilde, de que ele era um analfabeto, se eu não estiver enganado. Ele usa vários termos para depreciar a fé cristã e, em hipótese alguma, eu desafio qualquer um me mostrar Celso dizendo o contrário aqui. Qualquer um. Mostrar ele duvidando ou questionando a existência histórica de Jesus. Ele não faz isso. Aí alguém pode rebater, né? E dizer o seguinte, mas a igreja pode ter escondido isso. Meu amigo, pensa comigo uma coisa aqui. Se a igreja não escondeu um ataque pior, direcionado a uma doutrina central da fé cristã, que é o nascimento virginal de Cristo, por que ele iria esconder um questionamento à historicidade de Jesus? Não faz o menor sentido isso. Todos os ataques direcionados à igreja, ou ao cristianismo, ou a Cristo, ou seja, a igreja não teve problema nenhum de deixar isso às claras. Tanto é que trouxe isso. O próprio Orígenes, que faz o contraponto a Celso, ele traz tudo isso pra gente às claras. Tá certo? Sem mostrar, sem contra-argumentar em momento algum isso, ou esconder, digamos assim. Não. Contra-argumentar sim, né? Porque ele faz uma defesa do cristianismo em contraposição a Celso. Porém, em momento algum, ele esconde ataques ao cristianismo. Então não teria razão nenhuma de esconder ataque à historicidade de Jesus. Até porque ele estaria pronto, provavelmente, para responder isso também. Né? Então é um argumento muito fraco. Mas tá bom, a gente pode entrar agora no slide, né? Vamos. Assim que o pessoal for mandando superchat aos poucos, aí a gente vai dando uma pausa e vai dando sequência. Então, a galera que tiver perguntas aí, se preparem, faz as perguntas depois, que a gente vai colocar lá no superchat, né? E aí ele vai seguir aqui com o slide, que vai ser bom para depois a galera fazer o contraponto, aí eu fazer alguns cortes também, que eu quero fazer alguns cortes aí em cima. Então, Álvaro, manda bala aí. Né? O rapaz, ele disse que eu tava com raiva. Eu tô não, é o meu jeito mesmo, viu? Quem me conhece sabe que eu falo empolgado, porque é um assunto muito bom, eu gosto muito, tá? Eu me dedico muito e também eu gosto muito disso, tá certo? Gosto e falo empolgado porque é meu jeito mesmo. Quem é meu aluno sabe como é que eu sou, né? Eu falo empolgado, né? Firme e tudo mais, não tem problema nenhum com isso. O próprio aí, como é o nome? O outro lá da Multiversal, esqueci o nome, não é o Francis não, o outro...
É o Francis, da Scania, o Multiversal. Scania também, ele tem um jeito bem enfático de falar. Qual é o problema com isso? Eu acho bonito, inclusive, ele falando, um cara com uma oratória muito boa. O Francis também, né, um cara esforçado, estudioso. Então, qual é o problema com isso? Não tem problema nenhum. O problema é analisar as fontes e tudo mais. Não estou com raiva aí do Luiz, fique tranquilo, viu, Luiz? Obrigado pela pergunta, inclusive, uma pergunta bastante inteligente. Mas vamos lá para o slide. Posso, Shaolin? Então, como eu falei, pessoal, eu já começo com essa provocação, né? Não há nenhum questionamento à figura do Jesus histórico. Os primeiros questionamentos à figura do Jesus histórico, a existência de Jesus, elas são recentes. A hipótese da não existência é que é uma hipótese recente. Esse é o primeiro ponto e mostrei as razões aqui agora para vocês. Agora eu vou para as fontes propriamente ditas. E aqui eu disse desde o início que eu vou me concentrar nas principais, tá certo? Então, vamos ficar aqui nessas principais. A primeira que eu vou começar, obviamente, eu vou pular algumas aqui, porque esse slide ele é um pouco antigo, eu usei ele em outros canais, né? Ou seja, é traduzindo. Preguiça de fazer o mais atual, né? Não tenho o que dizer. Mas, de todo modo, a gente vai com ele mesmo, porque ele nos serve ao nosso propósito aqui. Eu vou direto para o testemunho flaviano, né? Que é o mais polêmico de todos, tá certo? E aquele antigo, aquele outro anterior que eu vi ali passando? Aquele é um testemunho que é de Talos, mas ele é um testemunho de terceira mão, então eu não considero ele como válido do ponto de vista histórico. Eu trago ele como uma informação importante, né? Tá. Do ponto de vista histórico é importante, porém, ela não é um testemunho que, do ponto de vista histórico, crava coisa nenhuma, né? E é muito complicado, porque é um testemunho de terceira mão. Então eu vou pular porque eu não considero ele importante, tá certo? Mas assim, não é que é ruim, né? É um relato interessante. No meu canal eu falo sobre isso. Mas, enfim, eu vou focar nos principais aqui, eu vou focar na questão histórica propriamente dita, tá? Então, vamos lá. Vou focar primeiramente no testemunho flaviano, tá certo? Todo mundo sabe quem é Flávio Josefo, né? Dispensa apresentações. Ele foi um historiador judeu, tá certo? Ali ambientado no primeiro século, tá certo? Primeiro século ali. Ele vai inclusive, escrever as suas obras ali no final do primeiro século, a primeira, que é a Guerra dos Judeus, em seguida, uma outra, no final dos anos 90, que é Antiguidades Judaicas. Então, essas duas obras são primordiais para entendermos a história dos judeus, né? O contexto histórico envolvendo ali os próprios romanos também, porque Josefo, ele ficou ali, né? Ele, depois que houve lá a queda de Jerusalém, ele ficou lá a serviço, se tornou um serviçal até certo ponto dos romanos. Então, ele é um cara bastante importante, é uma fonte muito útil e importante para estudarmos a história dos judeus, né, o ambiente que envolve ali a queda, né, de Jerusalém e assim por diante. Mas o foco não é isso, o foco é Jesus histórico. Então, Josefo, ele fala sobre Jesus? Ora, para a maioria dos historiadores que estudam essa temática, sim, fala. E cita sobre Jesus duas vezes, não é? A primeira é o chamado testemunho flaviano. Tem também outro relato, né, onde ele cita um suposto Tiago, né, irmão de Jesus chamado Cristo, que eu vou falar sobre isso já também, tá certo? Então, no total, são duas vezes que ele provavelmente pode ter falado sobre Jesus, tá certo? Então, tá aí um pouco da citação na tela, tá certo? Para a gente ler aqui e acompanhar o que é que ele falou sobre esse personagem histórico. É uma fonte muito conhecida, eu creio que a maioria dos que estão aqui já, né, conhece essa fonte, talvez alguns não, então para ele será o primeiro contato. Em seguida eu vou apresentar as visões, né, predominantes na academia sobre este testemunho, tá certo? Citando vários autores aqui para vocês, que eu estou com os livros aqui, eu vou indicar a leitura para vocês, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui o testemunho. O historiador Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades Judaicas, no capítulo 3º do volume 18, diz: entretanto, existia naquele tempo um certo Jesus, homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem. Era fazedor de milagres, e ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. E ele ganhou muitos seguidores, tanto entre muitos judeus, como entre muitos de origem grega. Era o Cristo. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram. E lhes apareceu no terceiro dia. A citação não termina aqui. Eu não coloquei tudo porque o slide, né, o espaço era curto. Ele continua dizendo que a tribo dos cristãos continuam, né, até hoje, desde a data que ele estava escrevendo. Né, o final traz isso aí, tá certo? Mas, enfim, as partes mais importantes estão aí,
E vocês estão vendo aí que eu grifei, tá certo? Algumas expressões. Vejam aí essas expressões. Por exemplo, se é que podemos chamá-lo de homem, era fazedor de milagres, né? Era o Cristo e ele lhe apareceu no terceiro dia. Por que eu frisei estas partes aí? Muito simples. A tese da academia hoje, pelo menos a tese predominante, e aí eu poderia citar o John P. Maia, Alice Willey, que fez um trabalho fantástico sobre o testemunho flaviano, parece que inclusive é o trabalho dela, né? A pesquisa dela é voltada para isso, tá? Então ela é uma especialista em Flávio Josefo e na citação de Flávio Josefo aqui. A opinião final dela, de Alice Willey, do John P. Maia, do Crossan, né, e de vários outros autores que trabalham essa perspectiva do Jesus histórico, é que o testemunho flaviano ele foi interpolado. Só que ele foi interpolado parcialmente e não totalmente, como dizem os miticistas ou alguns, né, dos miticistas, né, para não ser injusto aqui, tá? Alguns falam que o testemunho foi interpolado parcialmente, a maioria, no caso dos historiadores. Uma minoria diz que foi totalmente, né? Então, quais foram as partes para a maioria desses historiadores que o testemunho ele foi interpolado? Essas que eu grifei aí para vocês de vermelho. Se é que podemos chamá-lo de homem, isso aí é muito estranho vindo da boca de José ou da mão de José. Por quê? Porque ele era judeu, ele não era cristão, né? Era fazedor de milagres, né? Outro ponto aqui muito problemático, né, do ponto de vista de quem Joséfo é. E o mais problemático ainda era o Cristo. Ora, Joséfo, ele não era um cristão. Então, ele não confessava que Jesus era o Cristo. Então, por que tá aqui era o Cristo? Ora, é muito provável que isso aqui tenha sido uma interpolação cristã tardia, né? E isso é confirmado pelo próprio Orígenes, que diz que Joséfo não acreditava que Jesus era o Cristo. Ou seja, temos uma própria fonte cristã nos indicando que Joséfo, tá certo? Ele não acreditava que Jesus era o Cristo. Então, muito provavelmente, saiu uma interpolação clara do texto, tá? Uma outra interpolação implantada no texto. E ele já apareceu no terceiro dia, dando a entender que Jesus ressuscitou. É muito estranho vindo isso, né? Das mãos de um cara que sequer é cristão. Aí alguém pode estar dizendo aí, opa, então a gente já não vai desconsiderar completamente, de uma forma total, a citação. Primeiro que isso aí é um extremo absurdo. Historiador sincero e honesto, ele não faz isso. O historiador cauteloso, ele vai sempre olhar para as fontes usando critérios e métodos para extrair dessas fontes alguma informação histórica, se é que elas têm essas informações históricas. Eu não posso dizer, olha, tem interpolação em um ponto aqui, logo o texto não vale de porcaria nenhuma mais. Não vale nada mais. Calma, não é assim, né? O historiador ele tem que ter esse cuidado com a fonte. Ele vai admitir, né, se ele for honesto, né, os problemas da fonte, e os historiadores, todos eles aqui que eu citei para vocês, inclusive muitos que são cristãos aqui, tá? Eles admitem isso. O Bart Ehrman, por exemplo, é um agnóstico, ele não tem nada de cristão. E ele é da tese do testemunho interpolado parcialmente, que se pode, na visão dele, se pode extrair informações históricas do documento, da citação, embora haja também as partes claramente interpoladas. Então a gente tem que ter essa humildade de olhar para a fonte e ver, opa, vamos olhar de uma forma crítica para a fonte. Não é engolir tudo, como durante muito tempo a igreja fez, não é? Porque a igreja recepcionava essa fonte como um testemunho do próprio José ou seja, para fins apologéticos, né, digamos assim. Entende? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Mas vamos lá, vamos seguir com o slide aqui, tá? Interpolação no testemunho flaviano. Essas aqui são as partes que eu falei para vocês, que são supostas interpolações. Fazedor de milagres, né? Enfim, isso aqui eu já falei. Vamos para... deixa eu ver, as objeções, né? Não, mas antes das objeções, a gente poderia falar o seguinte. Eu disse a vocês que a maioria dos historiadores reconhecem que o testemunho é parcialmente interpolado, ou seja, existem informações históricas no documento. Aí você está perguntando, tá, mas qual é a evidência? Como é que eu sei disso? Como é que eu posso saber disso? Ora, existem várias razões para acreditarmos nisso, né? E eu vou responder agora uma das primeiras, entre algumas outras que eu vou citar. A primeira é que descobriu-se, tá certo, um manuscrito em árabe, tá certo, da citação. Isso aqui todo mundo é de conhecimento amplo, isso aqui, tá? Um manuscrito em árabe da versão do testemunho flaviano, tá certo? Que está mais ou menos assim, ó.
Entretanto, existia naquele tempo certo homem, um certo Jesus, homem sábio. Ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. E ele ganhou muitos seguidores, tanto entre muitos judeus como entre muitos gregos, de origem grega. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram. Então, essa versão, como vocês estão vendo aí, ela é uma versão árabe do testemunho flaviano, que tira justamente as partes que são consideradas pela maioria dos historiadores como as partes interpoladas pelos cristãos. Então temos um documento, tá certo, que traz essa versão de uma forma completamente diferente, tirando esses testemunhos interpolados. Essas partes claramente interpoladas, o que levou muitos historiadores a cogitar a possibilidade de que, olha, é possível que Joséfo tenha citado esse Jesus, certo? Só que não aos moldes do testemunho como a gente tem hoje, certo? Então ele traz o testemunho, só que numa versão mais neutra. Ele não diz que Jesus é o Cristo. Ele diz que Jesus era um homem sábio. Até aí tudo bem. Ele chamou vários homens sábios na sua obra. Né? Ele chama Salomão de sábio, vários outros indivíduos de sábio. Então, isso não quer dizer nada. Isso é o de menos. Né? Então, essa versão neutra pode indicar a possibilidade de José ter descrito o testemunho em uma versão diferente daquela que consta hoje na maioria das versões em grego, né? Dos manuscritos gregos, né? Que trazem lá o testemunho com as interpolações. Tá certo? Então, essa seria talvez a primeira evidência de um testemunho parcial na visão dos historiadores. Mas vamos continuar aqui porque vamos lidar com as objeções. Né? Alguns podem não se satisfazer com isso. E eles vão dizer, muitos vinticistas dizem o seguinte, olha, isso não me convence, nada indica que isso seja verdade, que esse testemunho seja consubstanciado historicamente. E alguns vão usar a primeira objeção. Qual seria a primeira objeção? Olha, os pais da igreja não fizeram uso desse testemunho. Portanto, ele é uma criação posterior. Tem gente que usa esse argumento. Olha, por que os pais da igreja não fizeram uso desse documento, dessa citação, tendo em vista, tá certo, que isso está lá no documento de Joséfo e os pais da igreja, tendo acesso a isso, não usam isso. Isso seria uma oportunidade de ouro para eles. Só que tem um detalhe. O testemunho de Joséfo, certo? O testemunho de Joséfo não atendia aos propósitos apologéticos do pai da igreja. Por um detalhe muito simples. Quando eu falei no início para vocês, ninguém colocava em xeque a existência de Jesus. E se ninguém colocava em xeque a existência de Jesus, não era necessário, né, provar isso para ninguém ou citar esse testemunho. Porque se eu parto do pressuposto de que existia um testemunho neutro, certo? Provando a existência histórica de Jesus, sem exaltar Jesus como Messias ou como Deus, ou seja lá o que for, apenas apresentando ele como homem, se eu trago esse testemunho, isso seria totalmente irrelevante para o debate. Por que seria irrelevante? Porque os pais da igreja não estavam lidando com problemas relacionados à existência de Jesus. Ninguém colocava isso em xeque. A igreja não teve que lidar com isso. A igreja teve que lidar com outros problemas, que eu mostrei aqui no início. Orígenes, por exemplo, teve que lidar com um cara chamado Celso, né, que eu já falei no início para vocês, onde Celso vai atacar inúmeras das doutrinas cristãs, sem colocar em xeque nenhuma vez a existência de Jesus. Se Celso tivesse colocado a existência de Jesus em xeque, faria sentido, aí sim, usar o testemunho flaviano. Aí Orígenes pode dizer, né, ou qualquer outro, olha, mas você está duvidando da existência de Jesus? Espera aí. Mas Joséfo não duvidou. Então tá aqui o documento. Mas isso não era colocado em xeque, meu amigo. Isso não era discutível naquela época. Não estava em discussão. Não estava em debate. Essa é a explicação e a razão dos pais da igreja não terem feito uso deste testemunho. Tá certo? Então, é uma razão que, ao meu ver, é suficiente. Agora, veja. Há controvérsias, tá certo? Há controvérsias. Eu não tenho uma posição própria sobre isso. Mas eu já vi pessoas falando, né? Estudiosos falando que Orígenes pode ter feito, né? Como é que se diz? Feito referência a um provável testemunho de Joséfo sobre Jesus, na sua obra Contra Celso. E eu coloquei aí na tela, no capítulo, em Contra Celso, no livro 1, capítulo 17, onde ele provavelmente cita este testemunho quando diz: e o mesmo autor, embora não acreditasse que Jesus era o Cristo,
procura a causa da queda de Jerusalém e da ruína do templo. Segundo ele, o atentado contra Jesus fora a causa destas desgraças para o povo, porque tinham condenado à morte o Cristo anunciado pelos profetas. Ele vai dizer que, segundo Joséfo, a causa da queda de Jerusalém tem a ver com a morte de Jesus. Então ele pode ter citado Joséfo, obviamente para fins apologéticos, né? Porque Joséfo não tem nada de Joséfo dizendo isso, tá? Joséfo não disse que foi por causa de Jesus, tá? Então ele pode ter trocado as bolas aí ou ter, né, agido de má fé também. Então não dá para bater o martelo. Ele pode ter tido acesso a um documento neutro de Joséfo falando sobre Jesus, aos moldes do manuscrito em árabe que eu citei para vocês inicialmente, né? Ele pode ter tido acesso a uma versão neutra desse testemunho, mas eu não estou cravando isso do ponto de vista histórico. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Isso é uma hipótese. Pode ser, né? Não é estranho isso, tá? Então, ele pode ter feito uso de uma versão neutra, né? E daí extraído essas informações. Mas ninguém sabe, nunca se sabe e é muito difícil de bater o martelo. Mas mesmo que ninguém tenha utilizado, tá? Ninguém tenha utilizado isso, o testemunho Flávio nos pais da igreja, eu já expliquei o motivo disso. O testemunho não atendia os propósitos apologéticos dos pais da igreja, que era mostrar, né, defender a divindade de Jesus, era defender o nascimento virginal, era defender a igreja como todos os dogmas da igreja, né? A existência de Jesus não estava sendo colocada em discussão e em debate, e é por isso que os pais da igreja não usaram esse testemunho. Eu não sei se está ficando claro o meu argumento aí, tá certo, pessoal? Mas eu estou tentando ser o mais didático que eu posso aqui. Vamos continuar. Objeção 2. Outra objeção contra o testemunho flaviano. A citação não se encaixa bem no contexto de Antiguidade 18. Ah, meu Deus, isso aqui é uma das argumentos mais estapafúrdias que eu vejo sobre o testemunho flaviano. O testemunho flaviano não se encaixa no contexto. Como assim não se encaixa no contexto de Antiguidade judaica? Vê o que o Gerd Thyssen, o autor dessa obra monumental sobre o Jesus histórico, eu já vou indicar para vocês, ó, aqui, ó. Isso aqui não é palpiteiro não, viu? Isso é um grande estudioso do cristianismo primitivo, Gerd Thyssen, tá certo? O manual, Jesus Histórico Manual, tá aqui para vocês, já deixo como primeira referência. Ele vai dizer, nesse mesmo livro que eu coloquei aí na tela para vocês, na página 86, o seguinte: o contexto imediato fala da administração dos tempos de Pilatos. Lugar adequado para citar Jesus, meu Deus do céu. Se Jesus está ambientado no contexto de Pilatos, você queria que José falasse sobre Jesus aonde? No contexto de Cláudio? São dos argumentos mais fuleiros que eu já escutei na internet aqui contra o testemunho flaviano. O testemunho não se encaixa bem no contexto de antiguidades judaicas. Gerd Thyssen discorda de você e a lógica também, porque se encaixa assim. Se Jesus, de acordo com as outras fontes, as cristãs e as extrabíblicas, está ambientado num contexto de Pilatos, não faria sentido José citá-lo em outro contexto, né? Então, sim, está ambientado, está contextualizado, perfeitamente harmonizado, e o testemunho está colocado no contexto exato, correto para ser falado, tá bom? Que é o contexto de Pilatos. O testemunho flaviano aparece no contexto de Pilatos. Ou seja, o capítulo 18, para quem não sabe, Pilatos está ali falando sobre, né, o contexto. Né? Pilatos não, José está falando ali sobre o contexto de Pilatos. É isso que eu estou querendo dizer. E nesse meio termo ele cita Jesus, tá? Uma outra objeção que eu considero até melhorzinha, né? Assim, embora seja frágil também, é o seguinte, a terceira objeção. O testemunho flaviano não se encontra em Guerra dos Judeus, no mesmo contexto dos acontecimentos de Pilatos, e aparece bruscamente em Antiguidades Judaicas. Isso aí é verdade. Se você for fazer uma comparação entre Guerra dos Judeus, a passagem paralela de Guerra dos Judeus, falando de Pilatos, né, do governo de Pilatos, do ambiente de Pilatos, e compará-la com a passagem paralela de Antiguidades Judaicas, falando de Pilatos também, do mesmo contexto, você vai ver que em Antiguidades Judaicas está o testemunho flaviano. Mas no livro da Guerra dos Judeus, que foi escrito primeiro, não está. O testemunho aparece em Antiguidades Judaicas depois, né? Segundo esses críticos, de uma forma brusca. Só que aí eu tenho um segredinho para contar a vocês. Não só é o testemunho de Jesus que aparece bruscamente ali. Tá certo? Vê o que é o John Dominique Crossan, e aqui eu já indico outra obra para vocês, tá certo? O Nascimento do Cristianismo, Dominique Crossan, John Dominique Crossan, tá certo? O pessoal da Multiversal que tá aí não gosta muito dele não, mas é um grande autor. Tá, Abrantes, só uma dúvida, desculpa te cortar aí. Qual é a datação dos textos em árabe que você falou?
Ah, a datação de quê? Isso, do texto de José, para a gente não pular. Ah, de Josefo? Isso, o texto de árabe não, que você falou. Eu respondo tudo uma vez, para sanar as dúvidas. Primeiro, os manuscritos mais antigos que temos de antiguidades judaicas, tá certo? Das obras de Josefo, são tardios, tá? Isso aqui todo mundo sabe. Isso aqui é século IX, século X, por aí. É a Idade Média, tá? Só que aí tem um problema. Não só é a obra de Josefo que é tardia desse jeito. Os manuscritos de Josefo que são assim, tão distantes dos fatos, né? Isso é um problema da antiguidade como um todo. Todos os documentos praticamente sofrem com esse problema, né? De uma distância muito grande em relação aos fatos. Por quê? Porque a gente está tratando de mundo antigo, minha gente. Mundo antigo, conservar documento é um problema, né? O pouco que a gente tem, né, foi preservado, inclusive muitos deles pela igreja, que vocês criticam muito aí, né? Então, de fato, respondendo a pergunta de maneira objetiva, os manuscritos, tá certo? Que temos, tá certo? Mais antigos de José foi datados ali da Idade Média, século X, século IX, por ali. Se eu não estiver enganado, é por ali, certo? O manuscrito em árabe, tá certo? Que é um manuscrito, não é o original, é um manuscrito, ou seja, provavelmente uma cópia de uma cópia, provavelmente, não sei, né? É datado do século X também, por aí, tá certo? Então, mais ou menos nesse período aí. Depois, quem quiser fazer mais perguntas sobre isso, pode fazer. Mas deixa eu continuar aqui, senão eu vou me desconcentrar tudo, tá certo, pessoal? Vejam bem. Então, estou tratando aqui da terceira objeção, né? O testemunho flaviano não se encontra na Guerra dos Judeus e ele aparece bruscamente em antiguidades judaicas. Aí alguém usa esse argumento para dizer o seguinte, olha, isso é muito estranho. Joséfo falou de Pilatos, do contexto de Pilatos em Guerra dos Judeus também. E não falou nada sobre Jesus ali. Aí, de repente, o testemunho flaviano sobre Jesus aparece em antiguidade judaica. Isso não é estranho? De fato, é um argumento bom. Só que ele é um argumento que prova um desconhecimento histórico dessas obras, né? Segundo Dominique Crossan, certo? Por quê? Porque, note, se você for fazer uma comparação, uma leitura paralela, abra os dois livros, tá certo? De Antiguidades Judaicas, o primeiro de Guerra dos Judeus, foi escrito na década de 70, e em seguida o de Antiguidades Judaicas. Se você for abrir lá os textos paralelos, que fala ali sobre o governo de Pilatos, o contexto de Pilatos, tá certo? Você vai ver, de fato, o testemunho flaviano só em Antiguidades Judaicas, só que tem um detalhezinho para vocês muito interessante. Não só é o texto de Jesus que aparece bruscamente ali. Acrescenta-se mais 3 agitações. É o que eu respondo aí no slide, que vocês estão vendo as respostas aí embaixo. Eu coloquei como resposta o seguinte: em antiguidades, temos 3 agitações acrescentadas. E por que Joséfo fez isso? O testemunho flaviano não foi parar lá porque um cristão colocou. O cristão ele pode ter interpolado depois. Isso aí eu admito, como já vimos aqui. Mas dizer que não existia um testemunho neutro, um testemunho, mas sua versão mais pura, digamos assim, é mentira. É muito improvável. Provavelmente José falou sim. Certo? E colocou esse testemunho lá em Antiguidades Judaicas. E não só foi esse testemunho que ele colocou lá. Esse é o ponto. Não só foi o testemunho flaviano de Jesus que apareceu lá. Ele acrescenta mais 3 agitações, que eu vou provar para vocês aqui agora, citando. Tá? Mas deixa eu continuar aqui. Isso se aplica pela mudança, isso se explica, né? Pela mudança de propósito do autor. Ou seja, por que Joséfo acrescentou mais 3 agitações contando com a de Jesus? Porque ele tinha uma mudança de propósito com isso. Em Antiguidades Judaicas, o propósito dele, tá certo? Era outro. E eu respondo aí, ó. Acompanha a leitura aí no slide. Isso se explica pela mudança de propósito do autor, que agora busca responsabilizar indivíduos e não apenas as ações do governo. Ora, em Guerra dos Judeus, havia uma tendência de Joséfo culpar, antes de qualquer coisa, tá certo? As ações do governo. Pilatos, mostrando lá a crueldade de Pilatos, os erros da administração de Pilatos e tudo mais. Em Antiguidades Judaicas, ele vai mudar um pouco esse propósito, certo? Eu vou trazer o argumento de Crossan já já. Ele vai mudar um pouco esse propósito. O foco dele agora é apresentar as ações equivocadas e erradas de alguns indivíduos, ou das agitações de alguns indivíduos. E nesse contexto, ele acrescenta mais algumas agitações e alguns outros relatos que não constavam em Guerra dos Judeus. Veja o que Crossan ele fala sobre isso, tá? Agora não são as autoridades, mas os protagonistas que parecem ser os maiores culpados dos distúrbios. A primeira agitação deste novo conjunto diz respeito a Jesus, o que é bastante apropriado.
né? Ou seja, para Crossan é bastante apropriado ele colocar o testemunho de Jesus lá em Antiguidades Judaicas. Por quê? Já que ele surgiu sob Pôncio Pilatos. Mas as outras duas exceções são bastante estranhas, né? Ele vai admitir isso. Ambas envolvem distúrbios, com certeza, mas em Roma e não em Jerusalém. Ele vai acrescentar quais relatos? Primeiro, o relato que envolve a uma pessoa, uma mulher chamada Paulina, né? Em uma história, sacerdotes da deusa Íris ajudam um aristocrata libertino a seduzir uma matrona romana da alta linhagem chamada Paulina, né? Isso aqui vai dar um problema sério em Roma, né? Com esses aristocratas depois. Como os sacerdotes foram culpados, né? E o que acontece com eles? Sacerdotes culpados são crucificados e seu templo destruído. Ele vai acrescentar outro relato também de um judeu patife que estava criando problema lá. Deixa eu ver se foi em Roma aqui para não falar besteira. Provavelmente foi em Roma, né? O Álvaro. Há várias outras agitações contando com a de Jesus. Jesus, na visão de alguns historiadores, ele foi um agitador, né? Porque ele traz ali uma mensagem de um reino. Eu vos trago o reino. E Roma interpreta isso depois como uma forma de quê? De contraponto ao poderio romano que estava instalado ali no primeiro século, né, no contexto do mundo judaico. Então, para alguns historiadores, Jesus é visto como alguém que é um perturbador, né? Tá certo? É um perturbador. Mas isso aí é uma outra discussão. Eu não sei se vocês estão entendendo mais ou menos o teor do argumento. Sim. Eu só tenho eu queria só tirar uma dúvida. É um detalhe que você falou sobre até Roma e sobre Jesus, né? Existe uma versão dessa citação que você comentou, tanto nessa e na anterior, que Joséfo afirma que Jesus era o Messias. Mas a maioria dos estudiosos hoje em dia acredita que os cristãos mudaram essa citação, certo? Sim. Para que fosse lida dessa maneira. De acordo com Orígenes, um dos pais da igreja, nascido no século II, Joséfo não era cristão. Como que você interpretaria nos seus estudos? Como que você vê essa suposição? Eu acho que eu já respondi isso, né? Assim, como você mesmo disse, Joséfo não era cristão. Então é muito estranho que um cara que não é cristão diga que Jesus é o Cristo. Não é? Por quê? Não sei se você está entendendo o argumento aqui. É isso que você quer saber? Não. Então, veja, isso aí é uma interpolação. Isso é uma clara interpolação. Entendeu? Isso aí sequer aparece na versão em árabe que eu mostrei para você a princípio. Que traz uma versão diferente e neutra do testemunho. Reconhecida pelos historiadores como a versão que provavelmente pode se aproximar mais de uma versão original que José pode ter citado e falado naquele contexto ali. Entende? Então, é uma interpolação essa parte. Isso aí não é ninguém duvida. A Alice Willett, né, que é uma grande historiadora, tá certo? Que eu já citei a princípio, ela reconhece isso. Que essa parte é uma clara interpolação. Você tá entendendo? Só que existe algumas partes nesse mesmo testemunho flaviano, que eu vou voltar só um pouquinho aqui, eu já vou sair do testemunho flaviano, porque tem outros textos, né, que são muito importantes aqui para a gente refletir. Né? Por exemplo, ele diz que Jesus ensinava de tal maneira que os homens escutavam com prazer, né? A expressão prazer no grego aqui é muito estranha, né? Porque, por exemplo, os cristãos não usavam essa expressão no grego, né? Era uma expressão muito pouco utilizada entre os cristãos, né? Mas eu não vou entrar nessa questão do detalhe no grego aqui, porque eu não sou um especialista no grego, vou deixar isso para depois. E ele ganhou muitos seguidores, tanto entre muitos judeus como entre muitos de origem grega. Essa expressão aqui, ela é um problema, certo? Se eu admito que foram os cristãos que criaram isso aqui. Porque os evangelhos não dizem que Jesus foi seguido por uma multidão de gregos. Os cristãos não dizem isso. Os primeiros cristãos não dizem. Os evangelhos não falam sobre isso. Então, é muito estranho que essa expressão tenha vindo de cristãos. Percebe? Então, parece que há alguma coisa que pertence de fato a Joséfo. Há alguma coisa, por exemplo, John P. Maia, quando está tratando sobre o testemunho flaviano, ele fala que algumas expressões do testemunho podem ser encontradas em outras referências da própria obra de Joséfo. Por exemplo, homem sábio. Homem sábio é uma expressão muito comum em Flávio Joséfo para se referir a outros personagens, como, por exemplo, Salomão, né? E, se eu não estiver enganado, o João Batista ou é Daniel, não me recordo agora, ele usa a expressão homem sábio para se referir a vários homens. A expressão, entretanto, existia, ele usa o tempo inteiro para falar sobre alguém ou um contexto histórico que ele está querendo relatar. Então, existem muitos aspectos do vocábulo de Joséfo, entendeu? Que constam
aí no Testemunho Flaviano, e o que você pode ler nesse livro aqui, ó, de uma forma mais profunda, tá? Deixa eu colocar aqui o autor para vocês, tá certo? Todo mundo conhece ele, o John P. Maia, tá bom? Temos também aqui outro que eu vou recomendar. O John P. Maia aqui, para quem não conhece, né, é o Judeu Marginal. Quem quiser comprar essa obra aqui, fica à vontade, que é uma obra altamente referenciada pelos historiadores, tá? Ela é uma das mais citadas sobre Jesus e história. Outra coisa, o Robert Van Vroost também, que trabalha com as fontes extrabíblicas sobre Jesus, ele vai fazer uma análise do vocábulo, né, de Joséfo nessa citação e vai encontrar várias expressões que Joséfo utiliza em outros lugares. Você está entendendo? O que leva a crer que pode sim existir um núcleo de Joséfo aí. E que depois foi, digamos que, alterado em algumas partes. Tá dando para entender aí, mais ou menos? Então, quem quiser colocar uma pergunta aí depois, enfim. Sim, tem algumas também. Eu peço pro pessoal também compartilhar nos grupos, mandem superchat com perguntas, que aí a gente vai dar prioridade também, né? E, então, por isso, por hoje é só o Testemunho Flaviano, né? Eu acho que já deu para explanar bem aí. Então, eu recomendo para que vocês leiam de uma forma mais profunda essas obras que eu estou citando para vocês, tá certo? Porque eles fazem uma análise do grego. John P. Maia é um cara que manjava do grego, né? O Robert Van Vroost também são especialistas que dominam o grego. E eles fazem uma análise do vocábulo de Joséfo e notam algumas ali evidências de que sim, pode ter sido Joséfo que escreveu alguma coisa ali daquele testemunho, sim. Existe uma versão original que depois foi alterada em algumas partes pelos cristãos, tá bom? Enfim, vamos continuar aqui. Outra passagem de José foi a chamada passagem que envolve Tiago, irmão de Jesus. Né? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Mas o jovem Anano, que, como dissemos, assumia a função de sumo sacerdote, era uma pessoa de grande coragem e excepcional ousadia. Era seguidor do partido dos saduceus, os quais, como já demonstramos, eram rígidos no julgamento de todos os judeus, com esse temperamento. Anano concluiu que o momento lhe oferecia uma boa oportunidade, pois Festo havia morrido e Albino ainda estava a caminho, né? Então, nessa troca ali de governador, tá certo? O sumo sacerdote resolveu fazer o seguinte: reunir um conselho, tá certo? Trouxe para trazer Tiago, né? Culpá-lo e depois apedrejá-lo. Então, esse relato aqui está falando sobre Tiago e a morte dele. E nesse contexto, Joséfo cita Tiago, né? E diz que ele era o quê? Irmão de Jesus chamado Cristo. Então, para muitos historiadores, dos quais eu citei vários aqui, o Tiago aqui, né? É provavelmente o Tiago que envolve ali os cristãos, tá certo? Que ele é o irmão de Jesus chamado Cristo. Então, esse Jesus aqui provavelmente é o Jesus dos cristãos. E por quê? Por conta da especificação que se faz, chamado Cristo. Note a diferença que há desse testemunho para o testemunho flaviano. Enquanto no testemunho flaviano está lá, era o Cristo, dando a entender que José aceitava Jesus como Messias, aqui ele não aceita. Aqui ele diz que é Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Ou seja, que as pessoas chamavam ele de Cristo. E não que ele era Cristo, segundo José. Vamos adiantar aqui uma coisa aqui, que tem muitas observações a fazer sobre isso ainda, tá? Vamos lá. Quais são as principais evidências da passagem de Tiago? Tá certo? E já eu vou entrar na refutação também, tá bom? Primeiro, ela se encaixa bem no contexto da narrativa, né? Ou seja, Tiago está ali ambientado na década de 60, né? Tem a troca de governante, nesse intervalo o sumo sacerdote faz essa falcatrua aí, né? Aproveita para fazer o que fez com Tiago. Então, em relação ao contexto da narrativa, não há nenhum problema, tá certo? Em si. Ela não é como se aparecesse bruscamente ali do nada e tudo mais. Não tem nada disso aí. Então, o contexto está perfeitamente razoável. 2, ela usa a expressão irmão de Jesus, que é bastante incomum na literatura cristã. Os cristãos usam a expressão irmão do Senhor, o que afasta a possibilidade de interpolação cristã. Note, a expressão irmão de Jesus usada aqui por Joséfo é uma expressão muito estranha, tá certo? Para ser utilizada pelos cristãos. Os cristãos geralmente utilizavam ou preferiam utilizar Tiago, irmão do Senhor, e não Tiago, irmão de Jesus. Então, a expressão ela é muito estranha vindo de cristãos, na visão de muitos autores e intelectuais. Ou seja, os cristãos usam a expressão irmão do Senhor e não irmão de Jesus.
tá certo? O que afasta a possibilidade de uma interpolação cristã. Uma outra razão, a expressão chamado Cristo distingue Jesus, irmão de Tiago, do Jesus filho de Daneu. Porque tem gente que diz o seguinte, não, esse Jesus aí, que é irmão de Tiago, é o filho de Daneu. Só que não faz o menor sentido. Por quê? Por um detalhe muito simples. José faz questão de especificar qual Jesus ele está falando. E qual é o Jesus que ele está falando? O Jesus de Tiago, certo? E que é conhecido como Cristo. A grande questão é essa, né? Existiam vários, de fato, né, Messias, no contexto do primeiro século e tal, mas o Jesus Messias que a gente conhece, né, é o Jesus cristão. Então, muito provavelmente, ele estava se referindo ao Jesus dos cristãos nesse contexto aqui, porque ele especifica quem é. Aí eu já vi, né, o Jason Ferrer, por exemplo, utilizar o seguinte argumento. Não, você não pode dizer que é o Jesus histórico dos cristãos aqui, porque Joséfo falou mais de 20 cristãos no seu texto, na sua obra. Né? Aí é que tá, né? A questão é que toda vez que ele cita Jesus, ou algum Jesus, ele especifica qual Jesus ele está falando. Não acredite em mim, não. Tá? Não vai dar para mostrar isso agora um por um, né? São mais de 20 citações, né? De todo modo, não acredite em mim, não precisa acreditar em mim, não. Tá? Pegue o PDF aí, se você não tem condição de comprar o livro, baixe e pesquise lá Jesus. Coloque lá Jesus. E você vai ver, toda vez que Joséfo cita um Jesus, ele cita e especifica qual Jesus ele está falando. Jesus, filho de Daneu. Jesus, filho de Ciclano. Jesus, né, filho de Beltrano. Sempre especificando. E aqui ele não fez diferente. Porque o nome de Jesus era muito comum, né? Sim, também, né? Com certeza. Ele cita várias vezes, né? Então, o nome Jesus é muito... Tiago seria, para você, Tiago seria irmão de Jesus? Filho de Dameus? Não, o meu argumento é se contrapor essa ideia de que esse Jesus aqui da citação seria o Jesus filho de Daneu. Né? Ou não, irmão de... Cadê? Até eu me confundi aqui. Deixa eu ler de novo aqui. A expressão chamado Cristo distingue Jesus, né, irmão de Tiago, do Jesus filho de Daneu. Porque qual é o argumento? Tem gente que diz o seguinte, olha, não tem como provar, certo? Não tem como provar. Mas por que ele não seria o filho de Dameus? Por que não seria? Sim o que acabou sendo escolhido pelo sumo sacerdote. Porque na mesma passagem ele especifica o Jesus que é filho de Daneu. Ele sai especificando Jesus todo momento. E aqui ele especifica que o Jesus que ele está falando é o irmão de Tiago, que é chamado Cristo. Ou seja, ele tem o maior cuidado de especificar qual é o Jesus que ele está falando. Então não há confusão nenhuma. A confusão está na cabeça de quem não quer acreditar no que José está falando. Né? Porque ele faz questão de especificar o Jesus que ele está falando. Esse é o ponto. O argumento teria sentido, a crítica teria sentido, se ele não especificasse. Se ele dissesse Jesus, irmão, não é o irmão de Tiago. Né? Não é? Então, aí sim, opa, isso é estranho. Porque ele está citando Jesus filho de Daneu, na mesma passagem aqui embaixo. Então, provavelmente é a mesma pessoa. Mas não, ele especifica os dois. Como uma forma de distinguir. É a mesma coisa, por exemplo, eu sou Álvaro, né? Meu nome é Álvaro Rodrigues. Vamos supor que o teu é Álvaro Oliveira. Tem dois Álvaros aqui. Eu não vou citar um Álvaro, né? Do mesmo, só o Álvaro, o nome Álvaro só. Eu vou ter que ter o cuidado de especificar, porque eu estou falando de dois Álvaros na mesma passagem, praticamente, no mesmo capítulo. Então eu vou colocar, olha, Álvaro o Rodrigues. E em seguida eu vou dizer Álvaro o Oliveira, que é uma forma de distinguir os dois Álvaros. Tá entendendo? Então isso é simples de entender. Não tem nada de dificuldade aqui. Tá bom? Então, eu não sei se você entendeu, Shaolin, o argumento. Entendi um pouco. Tá bom, então, se a galera não entendeu aí, de todo modo, vamos lá. A expressão chamado Cristo, outra questão, outra evidência da autenticidade do testemunho. A expressão chamada Cristo é neutra e não contradiz o judaísmo de Joséfo. Apenas mostra como Jesus era chamado pelos seus seguidores. Chamado Cristo. O povo, né, os seus seguidores chamavam ele de Cristo. Né? E José está dizendo isso, olha, chamado Cristo. José não está dizendo, ele era o Cristo. Tu está entendendo a diferença? Então, não há praticamente disputa sobre essa passagem. E por que não há disputa? Porque ela casa com o contexto. Ela casa com quem José é. José tem o cuidado de especificar qual é o Jesus que ele está falando. Então, todas essas evidências, e outra que eu citei no início, né? A expressão irmão de Jesus, que não é utilizada por cristão. Os cristãos usam irmão do Senhor, né?
é outra evidência. Todas essas evidências juntas mostram que é muito provável que a citação seja autêntica, e não só autêntica, ela esteja se referindo a Jesus, de fato, Jesus, que é o Jesus dos cristãos, certo? Que era chamado de Cristo naquele contexto. Percebe? Então, é isso. A passagem casa com quem José foi. Mas é isso aí. Eu acho que ficou claro. Se não ficou, depois vocês colocam perguntas sobre isso, né? Tá bom? Então, essa última razão aí é clara. Ele não chama Jesus de Cristo, ele diz que chamavam de Cristo. Isso casa com quem José foi, que ele é judeu, né? Então, tá claro isso aí, né? E deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui, eu não tô inventando nada, tá? Eu não sou nenhum descobridor da ciência histórica, do Jesus histórico, eu não tô formulando teoria nova nenhuma aqui. Tudo que eu estou falando é defendido por autores que eu citei. E não acredite em mim não, meu amigo. Se você acha que eu sou um cristão mentiroso sem vergonha, que estou aqui querendo, né, promover a minha fé, se você não acredita, o problema é seu, né? Mas tudo bem. Agora não acredite em mim não. Você lê as obras que eu citei, o Robert Van Vroest, de uma forma crítica, não é para acreditar nele. De uma forma crítica. O canal do Shaolin aqui, ele é um canal que promove o diálogo, o debate. Eu não vim aqui para impor nada a vocês. Eu tô nem aí se você acredita nisso ou não. Isso não vai mudar em nada a minha vida. Agora, que esses são os argumentos, pelo menos alguns, tá? Não deu para trazer todos, né? Mas são alguns argumentos que os acadêmicos usam para levar em conta essas documentações, né? Então, para levar a sério essas documentações, tá bom? Então, eu creio que estou sendo claro nisso aí. Mas quem não estiver achando, então pode colocar a pergunta depois. Não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou focar em mais dois testemunhos, tá? Que é o de Suetônio. E em seguida eu vou pro de Tácito, tá? E aí a gente encerra, tá bom? E depois a gente abre aí para as perguntas, tá bom? Vamos lá. Testemunho de Suetônio. Eu poderia também citar o de Plínio, mas o de Plínio ele é um testemunho muito valioso, mas ele prova muito mais a existência de um movimento cristão. Já ali, né, no primeiro século, né, de um movimento cristão que já estava sendo, inclusive, perseguido, né, não na forma da lei, claro, né, não na forma da lei, de uma forma oficial, mas é um documento que mostra duas diaconisas cristãs sendo torturadas, por exemplo, o que indica ali que cristãos padeciam pela sua fé, né, o testemunho de Plínio Jovem. É um testemunho rico para nos mostrar isso. Mas para provar um Jesus histórico já é mais complicado, né? Porque ele simplesmente diz que, olha, os cristãos adoram um tal de Cristo aí como se fosse um Deus. Entendeu? Ele usa esse termo, né? Então isso só prova que existe uma adoração de um Cristo, mas não prova né, necessariamente um Jesus histórico aí. Mas tudo bem. Mas o testemunho de Suetônio, embora não seja um testemunho, né, que bate o martelo, ele é um testemunho muito interessante. E eu vou dizer as razões agora. Primeiro, para quem não conhece, Suetônio ele foi um historiador romano, né? Ele viveu ali, ele nasceu na década de 70 do primeiro século, tá certo? E viveu até o ano 130, mais ou menos. Ele escreveu um tratado muito famoso, uma obra muito famosa chamada Os 12 Césares, onde ele vai, né, descrever ali a vida dos 12 Césares, aqui os imperadores romanos, né? Então, nessas obras, tá certo? Mais precisamente ali no capítulo 25, no qual ele está falando ali sobre o imperador Tibério, ele vai expor o seguinte argumento aqui, a seguinte expressão. Ele, Cláudio, expulsou de Roma os judeus, que instigados por um tal de Crestus, ou Cristo, eu vou chegar já nessa discussão aí, tá? Vou entrar a fundo nisso aí depois. Provocavam frequentes tumultos. Há muita discussão sobre essa passagem, tá? E ela é muito problemática mesmo, eu admito. Tá certo? E por que ela é problemática? Vamos agora para as observações. Alguns eles usam argumentos interessantes contra essa passagem, né? Veja o que os críticos falam, tá bom? Primeiro, um judeu chamado Crestus, e não Cristo, estava fazendo tumultos naquele momento em Roma, durante o reinado de Cláudio. Então, qual é o argumento aqui, Shaolin? É dizer o seguinte, peraí, não faz sentido dizer que isso aqui é Jesus, que é Cristo. Porque ele está falando do reinado de Cláudio. Jesus já estava morto nessa época. Né? Então, é muito provável que o Crestus aqui fosse um judeu que estava fazendo tumultos naquele momento em Roma, durante o reinado de Cláudio.
Esse é o primeiro argumento. Eu considero esse argumento muito bom. Eu não nego isso. Mas ele tem alguns furos que eu vou mostrar já para vocês. 2. O outro argumento. A passagem do Suetônio foi interpolada pelos cristãos. Tá? O primeiro argumento ele é mais forte, na minha opinião. Tá? Ele é muito mais forte, muito mais preciso. Tá? E por quê ele é mais preciso? E agora eu vou entrar nas objeções, que eu vou fazer esses argumentos e eu vou admitir que ele é um argumento forte, mas ele tem seus furos. Vamos lá. Refutando as principais objeções. Não faz sentido você dizer, de acordo com o Robert Van Vroost, autor dessa obra aqui, ó, certo? Um grande estudioso do Novo Testamento e das origens cristãs, não faz sentido você dizer que Crestos ali seria um judeu. E por que não? E aí ele vai trazer um argumento arqueológico para isso. Veja o argumento arqueológico que ele vai trazer nesse livro Jesus Fora do Novo Testamento, na página 48. Ele vai dizer o seguinte, ó, Crestos não aparece entre centenas de nomes judeus conhecido por nós pelas inscrições nas catacumbas romanas e outras fontes. Ele está querendo dizer o que aqui? Que o nome Crestos não era muito comum para os judeus. Entre judeus. Ele era muito mais comum entre gregos, né? E assim por diante. Entre os chamados gentios, né? Na visão dos cristãos, né? Então ele vai dizer, repetindo, Crestos não aparece entre centenas de nomes judeus conhecidos por nós pelas inscrições nas catacumbas romanas e outras fontes. Leia o livro, ele vai trazer a fonte do autor que ele cita, o arqueólogo que ele cita aqui, tá bom? Eu não vou ficar aqui lendo a obra, porque, pelo amor de Deus, a gente tem que ser mais sucinto do que, né, o possível, né? Porque não dá, de jeito nenhum. Mas eu deixo a referência aqui, tá, pessoal? Jesus, fora do Novo Testamento, leia e você faz as suas críticas, tá bom? Não tem problema nenhum. 2. Então, a primeira razão, segundo Robert Van Vroost, é dizer o seguinte, olha, não faz sentido dizer que é um judeu ali que está fazendo tumulto. Porque Crestos, para judeu, é um nome muito estranho do ponto de vista arqueológico. Esse é o argumento dele. 2. Existia uma confusão natural entre os historiadores pagãos, que geralmente trocavam Cristos por Crestos. Você vai ver até mesmo, eu não me recordo agora, era para eu ter até anotado isso, um códice cristão. Eu não sei se é o Vaticano, se é o Sinaíticos. Se o Antônio Abrantes aí lembrar, ele pode me ajudar nisso aí. Eu esqueci completamente agora qual é o códice cristão que traz Crestos. Os próprios cristãos escrevendo Crestos, para se referir a Cristo. Entende? Na própria literatura cristã, há evidência disso, dessa troca. E por quê? Há uma razão fonética por trás disso. Né? Os termos eram muito semelhantes. Não é? Mas um especialista em grego pode falar melhor isso para vocês aí. Tá? Então, o que eu posso dizer do ponto de vista histórico é que, geralmente, os cristãos, os pagãos, primeiramente, eles trocavam o nome Cristos por Crestos. Mas, no final das contas, eles queriam se referir à mesma pessoa. Por exemplo, isso é relatado por Tertuliano em sua obra Apologia, no capítulo 3, e em Lactâncio, na sua obra Institutas, no capítulo 4, 7 e 5. Né? Esses dois autores vão dizer o seguinte, olha, vocês aí têm um costume de trocar o nome Cristos por Crestos. E por que acontecia isso na visão desses autores? Porque Cristos era um nome muito estranho para os romanos. Porque o termo Crestos era muito mais familiar para eles. E é por isso que Crestos é mais comum entre pagãos, como diz o Robert Van Vroost. Entende? Então, Robert Van Vroost, ele usa o argumento arqueológico, tá certo? E esses autores aqui, Lactâncio e Tertuliano, usam o argumento de que havia uma confusão entre esses nomes, mas no final das contas, tanto um como o outro estavam se referindo à mesma pessoa. Era uma confusão do nome para se referir à mesma pessoa. Lactâncio diz, olha, vocês estão confundindo o nome aí. Não é Crestos, é Cristo. Certo? E por que os romanos trocavam? Por que Suetônio trocou? Porque, na visão, ou melhor, porque para os romanos o termo Cristos era muito mais estranho. O termo Cristo significa o quê? Ungido, banhado a óleo. Era algo estranho para os romanos. Tá certo? Crestos já era um nome muito mais comum entre os romanos e os pagãos. Então, eles trocavam muito provavelmente por conta disso. Eu acho que com Cristo eles estão querendo dizer Crestos. Então, vamos colocar Crestos aqui. Então, foi uma confusão que foi feita por Suetônio. Isso não significa dizer que ele não estava se referindo à mesma pessoa. Só que aí, esses argumentos, por mais importantes que sejam, eles não respondem a uma questão importante aqui. Porque, veja, alguém diz, sim, tudo bem, mas mesmo que esses argumentos fizessem sentido, como é que você responde ao fato de que Suetônio disse que esse Crestos estava instigando os judeus no reinado de Cláudio? Só que, veja,
Isso pode ser respondido de várias formas. O instigar ali não significa necessariamente que Crestos estava ali, né, instigando ou empurrando as pessoas para vamos lá, vamos fazer a revolta e tudo mais. Não. Era a mensagem desse Cristo que instigava aquelas pessoas a, certo? A fazer a revolta. Você está entendendo? Então, essa é uma possibilidade, embora não dê para bater, obviamente, o martelo, tá certo? Sobre essa possibilidade aí. Então, essas três aqui são as principais objeções aos céticos que dizem que não se trata de Jesus aqui de forma alguma. Não, provavelmente fala sim. Porém, há debate, tá certo? Há debate. Eu estou sendo honesto com vocês aqui. Há debate. Mas existem argumentos muito bons aqui que eu trouxe para vocês que mostram que, muito provavelmente, devido a essa confusão, né, entre os pagãos, enfim, eles provavelmente estavam se referindo ao próprio Cristo. E a mensagem de Cristo, naquele contexto de Cláudio, a mensagem dele estava instigando os cristãos ali a causarem problemas. Isso é perfeitamente racional. Pense comigo. Se você for fazer uma comparação entre a religião judaica e a religião cristã sempre foi muito mais proselitista. A religião cristã ela sempre teve uma preocupação muito maior de evangelizar. Foi por isso que ela cresceu tanto. É uma das razões. De evangelizar, de defender a fé, de levar ela para os quatro cantos do mundo, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, essa mensagem cristã provavelmente estava causando tumulto em Roma. Tanto é que existe um paralelo desse relato de Suetônio em Atos capítulo 18. Abrantes, uma dúvida. Dos cristãos, né? Esse Cristos e Crestos, né? No ato 11:26, ele está falando sobre Cristo ou está falando sobre Crestos? Porque se for Cristo, aí seria Cristons, né? E se for Crestos, aí seria outra palavra. Seria diferente. Mas eu acabei de responder isso aí. O que eu disse para vocês foi o seguinte. Há uma confusão entre os termos. Ou seja, quando os pagãos trocavam Cristos por Crestos, ele não estava se referindo a uma nova pessoa, a mesma pessoa. Por quê? Ele estava errando o nome daquela pessoa. Era um erro do nome ali. Eles estavam trocando o nome. Certo? Cristos por Crestos. É o que relata Tertuliano e Lactâncio. Lactâncio vai dizer o seguinte, olha, vocês aí estão trocando o nome Crestos, ou melhor, Cristos por Crestos. Ou seja, há uma troca no nome, mas no final das contas estava se referindo à mesma pessoa. Entende? Então é mais ou menos isso. Era um engano, um erro acerca do nome. Por que esse erro, esse engano? Ora, o próprio grego explica. As semelhanças fonéticas entre as duas palavras causavam confusão na cabeça dos pagãos. Tu tá entendendo? Quem fala sobre isso é o Robert Van Vroost e o próprio John P. Mayer. Entre várias outras razões. E eu citei no início com você que nos próprios documentos cristãos, os cristãos às vezes trocavam também. Eles queriam se referir a Cristo e às vezes trocavam por Crestos. Para se referir à mesma pessoa. Tu tá entendendo? Então, era uma troca no nome. E não que ele estava se referindo a outra pessoa. Não necessariamente. Era um engano, era um erro, né, de grafia, né? Era um engano em relação ao nome em específico, né? Devido às semelhanças fonéticas das duas palavras, e aí eles se confundiam. Então, eu estou fazendo um curso básico aqui de grego, e aí eu fiz uma pergunta para a professora aqui, né? E tanto que foi engraçado que eu acabei anotando exatamente algumas coisinhas, né? Foi na segunda aula, e ela me disse que, eu não sei qual é a vertente dela, porém ela falou que tem um erro nessa palavra, porque ela fala que Cristos tinha Cristo e tinha Crestos, porém o Cresto, tanto que eu tenho até a anotação aqui, o nome é um nome latino que vem de vulgar, principalmente entre escravos, porque Cresto vem de residia de Roma. Sim. Não para cristãos, mas para judeus. É porque você não está entendendo o argumento ainda, entendeu? A gente pode conversar isso no privado com mais calma, mas você não entendeu o argumento. Você está reforçando meu ponto. Você acabou de dizer que o Crestos era mais comum entre pagãos. E não entre judeus. Porque qual é o argumento aqui? É que isso aqui seria um judeu que estava causando tumulto em Roma. Porque o relato de Suetônio é sobre judeus. Não é sobre romanos. Ele não vai expulsar ali romanos. Ele vai expulsar mas esse tem esse problema. Porque Crestos, ele residia em Roma.
um local onde nem era dito o nome de Jesus. Não entendi o seu argumento. Tem como repetir aí? Então, o argumento que ela diz que é assim, o texto Crestos, né? Os Crestos resistiam em Roma, que seriam os escravos, certo? Como você me disse. Sim. Então, esses escravos, que era de César, é um lugar onde nunca é dito o nome de Jesus, nem visitado. E por que tinha esse Crestos? Entendeu? É os escravos. Mas esse é um argumento muito fraco. Esse argumento é muito fraco por várias razões. Primeiro, esse tumulto está acontecendo aonde? Uhum. Não entendi. Aí, onde é que está acontecendo esse tumulto? Que seu Tony relata? Seu Tony relata no Atos dos Apóstolos, em Roma. Exatamente. Então, como é que você disse que esse nome não era conhecido entre os romanos? Jesus. Mas isso ele relata no ano de 40 e 50. Hã? Sim. Tá. Sim, mas já existiam cristãos nessa época ali, né? Aí... Mas tudo bem, não, a gente beleza, pode continuar. O que eu estou dizendo é o seguinte, você disse que esse Crestos era um nome comum entre escravos romanos, não é isso que você está dizendo? Não foi um desses argumentos que você utilizou? Entendi. Hã? Não entendi, cortou. Você não está dizendo que essa professora... Porque eu não li a obra da professora, eu não posso julgar, né, o documento da professora e tal, eu não gosto disso. Mas você está dizendo que o Crestos era um nome comum... Isso, entre romanos, entre escravos romanos. Mito era chamado de Crestos, exatamente, é isso que eu quis dizer, Francis. Várias pessoas é chamado de Crestos. Boa, é isso mesmo. Ok, mas quem seria Crestos ali para essa doutora? Não era cristão. Ela falou que não era cristãos. Era outras coisas, mas não eram os cristãos. Mas ele era o quê? É judeu, grego, romano, era o quê? Porque, veja, o texto de Suetônio está falando de alguém que estava instigando, certo? Judeus. A fazer confusão. E eles foram expulsos depois. Né? Então está falando ali de um ambiente de judeus que estavam causando problema. Então, você está dizendo que esse Crestos era um romano? Pô, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido porque a passagem é sobre judeus que estavam causando tumulto em Roma. E outra, existe um paralelo dela no próprio texto de Atos, que fala também que foram judeus. Eu sei que tem muitos céticos que questionam Atos e tudo mais, mas veja, a gente tem 2 documentos que falam provavelmente de uma mesma expulsão. Né? Então, não faz sentido dizer que era um escravo romano que estava ali. Né? Mas tudo bem, eu vou ter que adiantar. Depois a gente pode discutir isso. Né? E é assim, fica difícil também falar, porque eu não li, né, a obra da autora. Então, aqui vamos focar aqui e tal. Desculpa até aí por alguma coisa. Não, manda bala. Vamos lá. Agora a gente vai para o último para a gente encerrar, né? Tinha muitas outras fontes aqui, tinha Luciano de Samosata, tinha vários outros, mas as principais são essas, né? Enfim. Então, vamos analisar agora o testemunho de Tácito. Tácito, todo mundo sabe, ele foi um grande historiador romano, né? Talvez o maior historiador romano do mundo antigo. Ele vai dizer o seguinte, né? Existe um trecho onde ele provavelmente falou sobre Cristo aí, ou Jesus dos cristãos também. Será? Vamos ver agora os argumentos em torno dessa passagem. Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que, sob o reinado de Tibério, havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Sufocada por um tempo, a superstição mortal irrompeu novamente não apenas na Judéia, terra onde se originou, mas também na cidade de Roma. Isso aqui até responde você, né? Porque ele está dizendo aqui que na época de Nero, década de 60, pouquinho depois ali de Cláudio, já existia um movimento cristão, né? Que estava sendo perseguido, digamos assim, né? Enfim, mas vamos focar aqui no Cristo, né? Então, veja, ele traz algumas informações importantes aqui para a gente. Ele diz, o nome dele se originava de Cristo, que sob o reinado de Tibério, havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Até que ponto essa passagem aqui é histórica? A gente vai analisar algumas objeções, né? Porque existe. Tem gente que diz, olha, essa passagem é interpolação. Tem gente que diz, isso é tudo interpolação, isso aqui. Tá? Já outros que dizem que não. Não é interpolação, mas que não dá para provar nada em torno dela, porque ela fez uso de fontes cristãs. Entendeu? Então, seria uma fonte enviesada. Mas vamos para esses argumentos agora, tá?
Vamos adiantar aqui, porque o povo já está cansado, é de saco cheio da minha cara, né? Já é 1h15. Vamos lá. Objeções ao testemunho de Tácito. Eu coloquei aqui, Shaolin, 4 objeções, tá certo? Ao testemunho de Tácito. Ou seja, aquelas pessoas que duvidam, né, do testemunho, que dizem, olha, esse testemunho não serve de nada, não. Por 4 razões. Podem ter várias outras, né? Enfim, mas essas são as que mais são conhecidas, digamos assim. A citação foi interpolada por cristãos, pois no manuscrito mais antigo da passagem, a expressão é Crestos, né? E não Cristos. Isso aqui eu não vou perder mais meu tempo com isso, porque eu já respondi a questão do Cristos e Crestos no começo da live. Eu não vou focar mais nisso, porque vai ficar muito maçante, né? Vai ficar muito repetitivo. Então, já respondi essa primeira objeção lá com o Suetônio. Depois o pessoal volta aí a live, quem está assistindo depois. Essa passagem não é usada... A segunda objeção que o pessoal faz para depreciar essa fonte de Tácito é a seguinte. Eles dizem o seguinte, ó. Essa passagem não é usada por nenhum pai da igreja, o que demonstra total desconhecimento desta passagem pelos cristãos. Novamente, eu posso utilizar o mesmo argumento de Joséfo, né? Ou seja, não faria o menor sentido os pais de igreja os utilizarem, levando em conta as polêmicas que estavam sendo tratadas pelos pais de igreja nos primeiros séculos. Quais eram as polêmicas? A depreciação do nascimento virginal de Cristo, a depreciação, tá certo, da divindade de Cristo, né? Ou seja, os pais da igreja estavam muito preocupados com as questões teológicas da igreja, em defender a teologia cristã. A questão da historicidade de Jesus, o debate sobre a historicidade de Jesus não estava colocado, certo? Não era interesse, não era do interesse, até porque ninguém questionava isso. Então eles não iam perder tempo com isso. Eles queriam logo partir para uma questão maior. Ora, todo mundo aqui parte do consenso de que Jesus existiu, beleza. Mas nem todos aceitam que ele é Messias. Nem todos aceitam que ele é Deus. Então os pais da igreja vão fazer o quê? Vão gastar linhas tentando provar que Jesus é Deus, né? Que Jesus é o Messias e assim por diante. Esse era o foco da apologética dos pais da igreja. Então, está respondida essa primeira objeção, né? Ela seria citada se houvesse motivo para isso. 3. Somente Tácito, entre os historiadores romanos, fala de uma relação entre o suposto incêndio em Roma e a perseguição aos cristãos, o que torna a passagem suspeita. Tem gente que diz o seguinte, ó, olha, essa passagem ela só aparece, certo? Na obra de Tácito. Essa questão do incêndio, que faz a correlação, né? Entre o incêndio de Nero e a culpa que Nero atribui aos cristãos, né? Desse incêndio. Esse relato só aparece em quem? Em Tácito. E não aparece em Suetônio. Só que tem um detalhe aí. Suetônio, quando ele está falando de Nero, é visando única e exclusivamente para depreciar Nero. Suetônio não ia muito com a cara de Nero, tá? E ele fez um tratado para ridicularizar, para criticar Nero, do início ao fim, tá? Diz que ele era um matricida, tá? Usa termos pesados contra Nero o tempo inteiro, tá? Então não faria sentido, por exemplo, ele colocar lá no relato dele que Nero colocou a culpa nos cristãos, tá certo? Por um incêndio, por um detalhe simples. Suetônio, ele não era um cristão. Ele odiava os cristãos. E colocar uma atitude boa de Nero, a atitude de perseguir aos cristãos, seria talvez interpretado pelos leitores de Suetônio como uma contradição. Ou seja, tu estás elogiando isso? Porque, veja, se ele coloca lá, certo? Ele teria que ou elogiar ou criticar. Se ele elogiasse, né, a atitude de Nero, o povo poderia achar estranho. Pô, tu tá elogiando um cara que tu disse que não tem valor nenhum. Então, muito provavelmente ele, para não causar confusão, resolveu deixar isso de lado. É uma provável resposta, embora eu reconheça que é uma resposta que não dá conta de tudo, digamos assim, tá? Ela não responde de todo o problema e eu não posso bater o martelo e dizer é isso e acabou. Porém, tem uma outra resposta. As maiores autoridades de Tácito, os especialistas em Tácito, reconhecem a autenticidade da passagem de Tácito. Não há discussão sobre isso. Quer dizer, há 2 autores, né, antigos lá da década de 70 que parece que questionaram isso. Mas os estudos avançam e até hoje a maioria dos historiadores, né, reconhecem a autenticidade da passagem de Tácito. Então, não é uma passagem problemática do ponto de vista histórico quando a gente faz uma análise das outras fontes. Ou seja, o destratamento direcionado aos cristãos pelos romanos
Está documentado em Plínio, está documentado, tá certo? Nas próprias literaturas cristãs, tá certo? E nas próprias literaturas que não são cristãs também. Então, isso aí é altamente documentado. Olha, a questão das perseguições que envolve a figura dos cristãos nos primeiros séculos, inclusive o Abrantes trouxe aqui uma palestra fantástica sobre isso, onde ele mostra as fontes sobre isso. Cara, está altamente documentado, cara. Tá? O único problema dessa discussão é o seguinte, olha, claro, a gente não pode dizer que houve uma perseguição generalizada nos primeiros séculos. Primeiro, segundo, né? Primeiro, segundo, ali o terceiro século. Né? Não houve uma perseguição de Estado, uma perseguição oficial. Isso aí não houve mesmo, não. Mas dizer que não houve uma perseguição pontual, perseguições pontuais, pô, o relato de Plínio deixa isso na cara da gente. Ele confessa que torturou 2 diaconisas cristãs, já falei isso aqui no início. Por quê? Porque elas não queriam negar a fé. Está lá no testemunho de Plínio. A única forma de você negar isso é você dizer que o testemunho é interpolado. Agora me mostre, me dê a prova disso. Né? Tem gente que está dizendo que é o testemunho da Idade Média, que foi criado depois e não sei o quê. Pô, meu Deus do céu, cara. Fica difícil lidar com pessoas que não levam a sério a documentação. Então, há boas razões para acreditar que sim, as perseguições relatadas por Tácito são, do ponto de vista histórico, bastante prováveis. Tá? Então não tem nada ali. Claro, não se descarta na literatura cristã, né, que os patrísticos tenham magnificado essas perseguições. Como o Abrantes falou muito bem aqui. Mas isso aí é outra discussão. Então, 4. Há um anacronismo, né, eles vão dizer, né, em Tácito, ao chamar Pilatos de procurador ao invés de prefeito. Isso depois contra a fidelidade e a precisão histórica da citação. Não necessariamente. Né? Ele pode ter chamado de procurador para se fazer compreender no começo no ambiente em que ele está. Né? Ou ele pode ter cometido um anacronismo mesmo. Qual é o problema? Isso, de algum modo, vai comprometer a passagem como um todo? Não necessariamente. Autores como Philon, autores como José cometeram vários anacronismos também. Qual é o problema com isso? Né? Isso não depõe totalmente contra José. Eu vou escantear José agora porque ele cometeu um anacronismo em algum momento. Não, falhas ocorrem, mas a gente não pode descartar o documento como um todo por conta de um anacronismo pontual. Né? Isso é um argumento muito frágil, muito precipitado, ao meu ver. Tá? Mas vamos continuar aqui para a gente encerrar. Tá? Eu já fiz as objeções, né? Aqui, ó, eu coloquei aqui, autores contemporâneos, no ponto 3 aqui, ó, autores contemporâneos como José e Philon fizeram uso do título de procurador, que era mais comum em seu tempo. Ou seja, não só foi Tácito que cometeu anacronismo, José também, e Philon. Isso está registrado aí na obra Jesus Fora do Novo Testamento, de Robert Van Brust também. Tá certo? Então, é só ler que vocês vão ver lá as referências que ele cita, tá bom? E 4, tem essa questão aqui, que é muito interessante. Ainda tem gente que diz, não, o texto é interpolação cristã. Pô, pensa comigo, qual é a lógica de você criar uma interpolação demonizando os próprios cristãos? O cristão lá cria uma interpolação demonizando os próprios cristãos. Porque Tácito, se você voltar aqui, ó, na citação, ó, certo? Ele vai dizer que o quê? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ele vai dizer que o cristianismo é uma superstição mortal. Ou seja, um termo completamente preconceituoso que ele vai utilizar contra, né, o cristianismo. Você vai ver que não só ele que usa esse termo, Suetônio também. Ele vai dizer que o cristianismo é uma superstição. Plínio também parece que usa esse termo. Parece que é um entendimento comum entre os romanos de que o cristianismo seria uma religião supersticiosa, né? Ou seja, uma superstição pagã, mortal, enfim. Todos os termos pejorativos que ele usa contra o cristianismo demonstram que não se trata de interpolação cristã. Seria muito esquisito um autor cristão interpolar lá, colocar lá, olha aqui, ó, a superstição cristã. Né? Ou seja, chamando a própria religião de superstição perniciosa. Pode acontecer? Pode, mas é muito, muito improvável isso aí. E outra coisa, outro argumento que não está aí no slide que eu queria lidar aqui com vocês para encerrar. Tem gente que diz o seguinte, olha, a citação é muito interessante. Ele cita Cristo no contexto de Pilatos, né, e tudo mais. Só que tem um problema. Ele pode ter feito uso dos evangelhos. Ele pode ter feito uso de quê? Das fontes cristãs. Então, isso seria um problema. Porque o que é que te garante que as fontes cristãs estão falando corretamente sobre Jesus? Porque os cristãos, eles são cristãos, né? Eles podem ali ter uma razão histórica para mentir, né? Para favorecer a fé deles. Então, eles podem ter feito ali o uso, o Tácito, de uma fonte cristã.
né? Só que aí tem um problema. Tem um problema. Seria muito mais simples o Tácito negar essa fonte. Por que Tácito iria usar a fonte cristã de uma religião que ele mesmo definia como perniciosa? Por que ele iria fazer uso de fontes como essa e tomá-las como verdadeiras? Me explica aí. Se ele toma essas fontes como verdadeiras, é porque para ele parece existir alguma base histórica para esses relatos, que envolve Cristo no contexto de Pilatos, de um Jesus que foi crucificado no contexto de Pilatos. Parece que há uma razão histórica para ele acreditar nisso, porque ele toma aquelas fontes como verdade. E note, eu mostrei um debate com o Rabelo, eu tive um debate no meu canal com o Rabelo, eu peguei a fonte de Tácito, e eu peguei umas 6 passagens de Tácito, onde ele fala, olha, havia um boato no tempo de Cláudio, de Nero e de não sei o quê. Eles sempre tinham cuidado de fazer distinção entre boato e o que era histórico. Ora, se esse relato de Jesus aqui era um boato, por que ele não definiu, não começou dizendo que era boato? Não, ele chega ele dizendo, não, ele não diz isso, ó. Deixa eu colocar a passagem aqui para não falar besteira. Ele vai dizer afirmativamente as coisas. Tá? Ele vai dizer, Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens, que sob o nome comum de cristãos eram marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se origina de Cristo, que sob o reinado de Tibério havia sofrido a pena de morte por um decreto de Pôncio Pilato. Nota, ele não, em momento algum ele disse que isso era boato. Ele toma isso como histórico. Ora, seria muito mais fácil ele negar a fonte. Ele não tinha razão nenhuma para tomar essa história como verdadeira, levando em conta o fato de que ele depreciava essa religião, a religião cristã. Ele poderia chegar e dizer o seguinte, olha, esses cristãos são mentirosos, sem vergonhas, e eu não tenho razão nenhuma para tomar a história desse Jesus como verdadeira. O que é que me garante que esse Cristo morreu crucificado? Mas ele não faz isso em momento nenhum. Ele não usa termos como boato, como ele vai usar mais de 6 vezes para relatar certas ocorrências específicas no contexto de Cláudio, de Nero e assim por diante. Tá certo? No meu canal eu mostro isso em um debate com o Rabelo. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Isso é uma evidência para a autenticidade da passagem, tá certo? Uma evidência muito forte, inclusive. Porque ele toma, mesmo que eu diga, ele fez uso de fonte cristã. Ah, e daí que ele fez? A questão é que ele tomou ela como verdade, mesmo sem ter razão para fazer isso. Sem ter razão nenhuma para fazer isso. A razão era outra, era depreciar a fé. E uma das formas de depreciar era dizer, olha, esse teu líder aí sequer existiu. Por que ele não disse isso? Esse teu líder aí nem existiu. Quanto mais morreu numa cruz. Por que ele não disse isso? Seria muito mais fácil, né? Mas ele não fez, ele toma isso como verdade. Então é uma evidência de que a fonte é autêntica e de que Tácito tomava, né, esse relato como autêntico. Ele pode ter feito uso, alguns autores como Robert Van Vroost e o John P. Maia, eles usam a possibilidade de Tácito ter conhecimento de fontes senatoriais sobre Jesus do tempo de Tibério. Entende? Mas não dá para provar isso, tá? É muito controverso isso e existem fraquezas nesse ponto também, tá bom? Então eu não vou dizer que foi isso e acabou. Eu sou honesto com vocês, tá bom? Então, de todo é isso, pessoal. E para finalizar, a gente poderia falar sobre as próprias fontes cristãs, mas o foco não é as fontes cristãs hoje, né? Porque existe um debate muito grande sobre os evangelhos, né? Ah, não, porque todo evangelho é mito. Bom, não é essa a opinião da maioria dos acadêmicos. Desculpa, tá? Desculpa. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o Bart Ehrman. O Bart Ehrman fez uma obra, Jesus Existiu ou Não. Todo mundo conhece essa obra. Quem não conhece, baixa aí no PDF, você vai encontrar na internet ou compre. Compre para ajudar o autor, de preferência. E você vai ver que ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o evangelho de uma forma bem crítica, né? Ele é um agnóstico. Ele vai olhar o evangelho de uma forma bem crítica, mas fazendo as distinções, né, entre o que é histórico e o que é teologia. Usando a crítica histórica. Olha, aí eu fico olhando o miticista. Vocês criticam tanto esse pessoal, me apresenta um método melhor. Me apresente, se você acha que a múltipla atestação é um método fraco, né, um critério fraco, né? Se o critério do constrangimento não prova coisa nenhuma, se o critério da dissimilaridade não prova de nada, que são os métodos e os critérios utilizados pelos historiadores, né? Então apresente o melhor, meu amigo. Porque o que é que eu vejo nos miticistas muitas vezes? O que eu vejo é o seguinte, é uma negação absoluta das fontes. É tudo adulteração. Tudo é invenção. É muito fácil chegar assim. Ou seja, é muito fácil. Eu chego aqui e digo, tudo é adulterado. Vou para casa e me torno famoso, né?
entre os críticos do cristianismo. Então, não faz o menor sentido. Então, é isso, pessoal. Temos essas fontes aí. Eu acredito que, de maneira razoável, elas podem ser usadas para apontar para a existência de um Jesus histórico. Porém, como eu digo, eu sou professor de história e eu reconheço as limitações da história. A gente está trabalhando com hipóteses aqui. Tá? Então, a mais provável, ao meu ver, é que Jesus existiu, porque não há nenhuma negação disso nos primeiros séculos, o que é uma boa evidência, né? E essas fontes também vêm para corroborar ainda mais sobre tudo isso aí. E obrigado aí para todos. Ô, show de bola, Álvaro. Pode tirar aqui, né? Vou pegar algumas perguntinhas aqui do chat, aí a gente vai dando sequência por chegando próximo ao fim. A galera que estiver chegando por aí, manda superchat para ajudar o canal. Eu tenho duas perguntas também, né? Também para fazer, né? Então, vou pegar aqui duas perguntas aqui no chat. Teve bastante perguntas, na verdade, né? Mas eu vou escolher algumas aqui. Então, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Ó, essa daqui do nosso amigo Israel Araújo. Ele perguntou o seguinte: Jesus não mandava pagar impostos para César? Como ele podia ser um agitador? Esse texto aí ele é muito utilizado, né? Na perspectiva do Jesus romano, né? Ou seja, mostra aí, digamos, na visão desses autores, uma subserviência, né? De Jesus a os romanos. Agora, que subserviência seria essa? Eu vou já para o texto em específico. Eu queria saber que subserviência é essa de Jesus, né? Na medida em que ele prega um novo reino. Porque está lá nos evangelhos isso também. Ou seja, imagine você, se você chegasse em um ambiente, certo? Onde você estivesse vivendo ali num contexto onde aquele contexto fosse dominado pelo Império Romano, certo? E tudo que acontecesse ali deveria ser dado satisfações a Roma. Aí você chega lá e começa a dizer que é chegado o reino de Deus. Porque o meu reino não é comida nem bebida. Porque o reino, para na visão dos flavianos aí, é um reino político, né? Aí Jesus vem e diz que o meu reino não é comida nem bebida, né? É o que já é estranho, mas tudo bem. Enfim, tudo isso, todas essas referências que Jesus faz, tá certo? Apontando, digamos assim, para um reino que já se estabelecia no momento em que ele está, porque é um reino de influência. Né? Não é um reino político necessariamente, mas é um reino de influência. A mensagem de Cristo influenciando as pessoas que estão ali, e aquelas pessoas vão promovendo aquela mensagem até, né, se criar ali uma rede de seguidores que vai levando essa mensagem para outras pessoas, para além daqueles contextos ali. Ok, essa mensagem de reino de Deus, ela é uma mensagem que vai causar certo rebuliço naquele contexto. E notem, eu não estou falando que Jesus era um revolucionário. Eu não disse isso em momento algum. Isso aí quem defende, se eu não estiver enganado, é alguns autores aqui, não é? Eu não vou dizer agora citar nome para não... Enfim, mas a minha tese não é essa. Jesus não foi um revolucionário. Eu acho que o doutor Oswaldo, né, que se defende isso, sei lá. Mas ele não foi um revolucionário. O que eu disse é que a mensagem dele causou certo alvoroço e agito. Os judeus usaram essa mensagem do reino de Deus contra Jesus. Por que você acha que Jesus foi parar na cruz? A crucificação de Jesus é um fato histórico, tá? Todos os historiadores reconhecem que aquilo ali é tão humilhante que não faz o menor sentido ter sido criado e inventado pelos cristãos, de tão constrangedor que foi para eles. O rei deles, o Messias dele, morrer de uma forma tão ridícula como aquela. Né? Então, criar uma narrativa dessa parece ser muito complicada. Quem fala sobre isso é o Bart Ehrman, né? Então, eu não estou falando que Jesus foi um revolucionário. O que eu estou dizendo aqui, a mensagem de Jesus causou certo problema, que foi, tá certo, usado pelos judeus contra Jesus. Jesus foi parar na cruz muito por conta, né, das elites judaicas que estavam fazendo ali a cabeça dos romanos. Olha, ele está pregando aqui um novo reino, viu? Olha o reino aqui dele aqui, ó. É o novo reino. Tá se contrapondo a vocês aí, o reino de César. Né? Então, é uma mensagem que de algum modo causa alvoroço e rebuliço, mas ele não significa dizer que ele era um revolucionário que pegava em armas para matar os romanos, né? Tem gente que olha para Jesus como se fosse o Che Guevara, né? Não tem nada a ver. A mensagem de Jesus não era essa.
A mensagem de Jesus era uma mensagem, até certo ponto, inédita para muitos, porém, ela não era uma mensagem revolucionária no sentido comunista, socialista, como muita gente pensa que é. Porque tem os comunistas e socialistas que querem, né? Acomodar Jesus dentro da sua perspectiva política. Isso acontece muito. Não só os comunistas, outras correntes de pensamento político tentam acomodar Jesus histórico dentro dessa perspectiva. Mas sobre o Jesus que, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é uma passagem controversa, mas é uma evidência de que Jesus não era de fato revolucionário. Era um Jesus que era, até certo ponto, que entendia a importância do poder temporal, certo? E de que os homens não deveriam confiar nesse poder. O ponto aqui que o pessoal não entende é o seguinte: Jesus, tá certo? Jesus, ele não estava preocupado necessariamente com a questão política, o ambiente político que envolvia aquele contexto ali. A mensagem de Jesus era muito mais voltada para uma esperança futura, uma glória futura. Ele mesmo diz isso. O meu reino não é desse mundo, o meu reino não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade do meu Pai. E assim por diante. Então, existem várias passagens, o próprio Paulo depois fala sobre isso, né? Dando a entender, existem vários textos, eu mostro isso também no canal, fiz um vídeo só sobre isso, né? Onde Jesus deixa claro que o reino dele não era perspectiva política, como diz os flavianos. Tem vários textos que contrariam isso, eu citei só 2, tem vários outros, né? Tanto é que tem a passagem lá de Pedro lá, né? Revolucionário que queria ser era Pedro, que pegou a espada, passou na orelha do outro lá, né, para libertar Jesus. Jesus olhou para ele e disse: calma, meu filho. Colocou lá a orelha do homem no lugar, né, de acordo com a narrativa, né, se eu quisesse, eu mandaria vários anjos aqui para me proteger, para fazer, para resolver e tudo mais, né, a narrativa ali dos evangelhos. Jesus não veio com isso. Então, como é que a gente entende essa questão do, né, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Muito simples. Jesus não era agitador, não era um revolucionário. A mensagem dele trouxe certo agito, não muito por culpa dele, mas por conta dos inimigos dele, né, que fizeram a cabeça dos romanos. Porém, ele não era um cara que queria a quebra totalmente naquele momento do status social. Eu não acredito nisso. Ó, temos mais 2 perguntas aqui pra gente daqui a pouco chegar após o fim. O Ariel Mirandi aí mandou o seguinte: se Tácito escreveu esse trecho no início do século II, por que os pais da igreja, como Tertuliano, Clemente, Orígenes e até Eusébio, que tanto procuravam as provas da historicidade de Jesus, não o citam? Isso aí eu respondi umas 10 vezes na live, né? Primeiro que o debate sobre a historicidade de Jesus não está colocado nos primeiros séculos. Eu peço para você me mostrar qual é o texto, qual é o debate entre um cristão e um pagão sobre a existência histórica de Jesus. Não tem nenhum. Você vai pegar o quê? O diálogo de Trifão com Justino? Vamos discutir ele. Tem um vídeo no meu canal que eu falo, destrincho a fonte inteira. Não vai dar para fazer isso aqui agora, obviamente. Mas o diálogo que há entre Trifão e Justino é sobre a messianidade de Jesus. E Trifão reconhece a existência de Jesus quando diz que ele foi crucificado. E usa isso como argumento contra Justino, para dizer o seguinte: olha, o teu Jesus aí foi crucificado. Essa é a maior evidência de que ele não é Messias. Aí Justino vai tentar responder isso do ponto de vista cristão. Então, o debate é em torno da messianidade, não sobre a existência de Jesus. O debate é se Jesus é o Messias ou não. Celso, me mostra um texto de Celso onde ele discute ou duvida da existência de Jesus. Você não vai encontrar um. Leia de cabo a rabo aí o contra Celso. Não tem um texto de Celso duvidando da existência de Jesus. Então, respondendo a sua pergunta especificamente agora, por que os pais não citam esses testemunhos? Porque esses testemunhos não atendiam ao interesse apologético deles. Qual era o interesse apologético dos pais da igreja? Provar que Jesus era Deus, provar que ele era o Messias, provar que ele era o Filho de Deus, e assim por diante. Então, esses textos de Tácito poderiam ser utilizados se a existência de Jesus tivesse sido colocada em xeque. Aí sim, poderia ter sido utilizado. Mas não foram. Por quê? Simples. Não foram utilizados porque não era esse o debate, não faria sentido usar. É a mesma coisa que eu estou aqui, né, debatendo contigo sobre a existência histórica de Jesus e cito o documento de Maomé. Não faz o menor sentido. O Álvaro, tem outro aqui do como que é? Dinho Tide Silva. Falou: quais são as evidências ou onde encontramos elementos que comprovem que os primeiros cristãos eram judeus? Eu poderia citar até fontes extra-bíblicas, né?
Eu citei várias aqui agora. Tácito reconhece isso, porque ele diz que essa superstição perniciosa teve origem na Judéia. Então, a origem cristã, meu amigo, isso é um ponto de vista, isso é uma ideia que todos os historiadores sérios defendem, antes de qualquer coisa. Ninguém diz que o cristianismo foi criado por Roma. Isso é uma teoria nova aí que estão sendo alardeadas aí, né? Ok, querem colocar isso para frente? Coloca, vá para academia, né? Submeta os seus trabalhos lá e tudo bem. Se for aprovado, beleza, né? Tudo bem. Mas todos reconhecem isso. E para piorar a situação, até o imperador, inimigo da igreja, o cara odiava o cristianismo, que é Juliano, que a Multiversal ama Juliano, né? Tem uma tara em Juliano. O que é que acontece com o Juliano? Ele diz o seguinte, que a origem do cristianismo também remota à Judéia e Galileia. Tanto é que o tratado dele, direcionado aos cristãos, é contra os galileus. Ou seja, ele usa a origem humilde do cristianismo para atacar o cristianismo. Qual a origem humilde? A origem humilde é na Galileia. Jesus é um galileu. Era, né? Um galileu. Entende? Então, até as fontes extra-bíblicas vão nessa direção. Todas. Celso, a mesma coisa. O Celso lá, que alguém citou aí, a mesma coisa. Ele disse que era um filho lá de uma mulher lá dos Cafundó da Galileia, né, e que não tinha nenhuma credibilidade por ter uma origem humilde. Ele deprecia a origem humilde de Jesus. Nunca apontando Jesus para Roma. Ninguém coloca Jesus como um mito fundado por Roma. A gente pode até discutir sobre a divindade de Jesus, isso é uma outra discussão. Eu estou falando de Jesus histórico aqui. Tá? Então pare com essa bobagem, minha gente. Pelo amor de Deus. Até os imperadores romanos sabem disso. E temos mais uma outra aqui do Luiz, ele falou, a doutora Juliana Cavalcante, né, disse que a crucificação em um dos artigos dela para a comunidade paulina não foi constrangimento algum. O que você acha sobre isso? Eu não vou falar sobre isso porque eu não conheço o argumento dela. Ela teria que, obviamente, expor esse argumento com detalhes. Né? Como é que eu vou atacar o argumento sem conhecer o argumento como é que se diz, da autora? O que eu posso dizer é com base nas minhas leituras. Qual é a minha leitura? É que a crucificação de Jesus é um constrangimento na medida em que nenhum discípulo esperava isso. Como assim a comunidade paulina? Isso não é constrangimento para a comunidade paulina? Né? Eu não vou atacar a Juliana porque eu conheço, né, o trabalho dela é muito sério, é uma historiadora muito séria. Mas eu queria entender melhor o argumento, tá certo? Depois eu vou pesquisar mais sobre isso. Mas, assim... Eu mando para você, eu tenho um artigo dela. Aqui é que nenhum discípulo, os judeus não esperavam o Messias que iria morrer numa cruz. Isso não era a perspectiva messiânica da época. Aí vai lá os cristãos judeus criam uma narrativa de um Messias que morre na cruz. Qual é a lógica de criar, de inventar um relato desse? Não faz sentido. Mas tudo bem, eu não vou atacar o argumento, eu não conheço, né? Não faz sentido responder. Exatamente, Francis. Mas Jesus profetizou sua crucificação. Hã? Mas Jesus profetizou, exatamente, profetizou. Profetizou para os cristãos, os discípulos dele, né? Mas nem os discípulos deles, França, acreditaram nessa profecia. Você sabe que no relato da crucificação, o que é que acontece com os discípulos? Eles ficam o quê? Dispersos. O que mostra pra gente que não havia firmeza, certeza acerca dessa profecia. Ou seja, é como se os discípulos não estivessem acreditando nisso. Né? Aí vai lá o autor do evangelho cria a narrativa de que as próprias colunas da igreja fugiram como grandes covardes. Pô, isso aqui foi uma invenção muito boa. Não é? O cara que inventou uma coisa dessa é um jumento, né? Porque é pedir para ser ridicularizado. Faz o menor sentido isso. Jesus profetizou que seria crucificados pelos pecadores. Romanos, exatamente. Jesus profetizou que o que seria crucificado pelos pecadores romanos. Qual é o texto de Romanos? Mas tudo bem, mas veja o argumento. Eu acho que você não entendeu o argumento. Mesmo que houvesse a profecia, porque o próprio Jesus disse, por exemplo, que iria ressuscitar, iria morrer e ressuscitar, né? Uma questão é que eles não entenderam, Francis. Esse é o ponto. Eles não entenderam. Tá entendendo? Os discípulos ficaram sem entender. Muitos provavelmente interpretaram aquilo como simbólico, uma ressurreição simbólica. Ninguém esperava um Messias que iria morrer crucificado. Você está entendendo? Agora me diga, como é que eu vou criar uma religião? Pensa comigo, como é que eu vou criar uma religião no contexto judaico, onde a perspectiva daqueles judeus não era essa? Né? Ou seja, é pedir para a minha religião não ser acreditada, não ser levada com seriedade.
né? Eu vou inventar uma religião, certo? Que depois contra toda a perspectiva dos judeus ali, para quê? Para não ser acreditada, para ninguém acreditar. Ou seja, se eu quero inventar uma mentira, eu vou fazer uma mentira muito mais charmosa, muito mais bonitinha, para que o povo acredite. Exato. Então, mas tá bom, não vou ficar muito nisso não. Vamos, tem mais pergunta aí, eu já tenho que sair já. Então, essa é a dúvida que pra gente colocar no final, né? Acho que chegou no ponto que eu queria. Se for realmente uma mentira, você comentou como que era? Precisa ser algo mais elaborado, mais estruturado, como que é? Porque pensa comigo, quando eu tô num contexto, certo? Eu tô numa sala, num lugar, eu sou um grande mentiroso, eu quero fazer a cabeça do povo, eu quero criar uma narrativa mentirosa. Mas Isso, para vai eu lá. inventar uma narrativa mentirosa, eu tenho que ter um ponto de contato em comum com aquelas pessoas. Boa, eu tenho um contato em comum. Legal, vamos lá. Não tô querendo mostrar nada pra galera, mas vamos lá. Se eu quero ter algo em comum com a galera, o que mais óbvio que a gente teria? Se eu sou de um povo, por exemplo, sou brasileiro aqui, eu quero contar uma grande mentira pro povo. Eu vou lá e o que eu faço? Eu trago uma narrativa do povo brasileiro para estar no povo brasileiro, certo? Claro. Sim. E aí, o que é o mais plausível para acontecer uma grande mudança no povo? Existia um Messias. A gente não teve no Covid, um pouco antes do Covid, da eleição, um grande político, uma grande revolução, uma grande mudança? Automaticamente, a gente tem uma mentira. Essa mentira está no povo. Porém, essa mentira ficou elevada, teve lá os problemas, as coisas todas que aconteceu. Essa pessoa não morreu, mas a gente supondo que ele morresse, e qual seria algo mais revolucionado? A ressurreição, que isso quase nada aconteceria naquele povo, que é o judaísmo, o judaísmo para o cristianismo, né? Se você tem algo revolucionado, você está dentro daquele povo, você teria a ressurreição. Automaticamente, o que acontece? O povo vai seguir você. Você tem algo que salva, você tem algo que liberta. Não vou morrer mais pela minha destruição, não vou morrer mais pelos meus pecados. Bem. Eu tenho um Salvador, eu tenho ressuscitado. Mas aí, veja bem, a questão da ressurreição, até a própria questão da ressurreição, não era uma expectativa judaica nos moldes de como ocorreu com Jesus. Não, pensa comigo, não existia perspectiva de um judeu, de um Messias judeu, certo? Que iria para a cruz e depois iria triunfar, ressuscitar, como aos moldes do que aconteceu com Jesus. Esse é o ponto. Nem a própria ressurreição, você vai dizer, mas ele ressuscitou depois. Foi uma história arranjada ali para justificar o que aconteceu depois. Bom, tudo bem, mas mesmo assim, mesmo que isso fosse verdade, isso ainda não responde à crucificação em si. Né? Porque a crucificação em si é um constrangimento, de fato, pelas razões que eu falei. Mas, enfim, tudo bem. Eu não vou ficar sabendo disso mais, não. Já deu, já. Ó, a última pergunta aqui do Francis e para recadinhos finais. Mas porque os judeus passariam a acreditar que um homem comum se tornaria o filho de Deus? Isso aí é uma resposta que eu só encontro razão na fé. Eu sou bem sincero com você. Razão na fé. Ou seja, nesse aspecto, sim. Eu sou cristão, o Francis sabe disso. Eu acredito em Cristo. Eu acredito que ele ressuscitou. Né? Eu sou cristão. Veja, o debate não é sobre isso, né? A gente está levando isso agora para o fim para isso. Mas, enfim, isso aí é outra coisa. Então, a minha resposta para isso é que provavelmente aqueles discípulos tiveram uma experiência real com Jesus. Certo? Pós-crucificação e morte. E por isso passaram a acreditar nele. Apesar de todo o ambiente contrário hostil. De fato, eles não tinham razão nenhuma para acreditar naquilo. Nenhuma. A única explicação é que eles tiveram uma experiência com Jesus ressurreto. Entende? Então, claro, Gerd Ludemann, né, que é um historiador que é ateu, se eu não estiver enganado, ele tenta explicar isso de uma outra forma. Ele diz, sim, eu concordo que os judeus, os cristãos tiveram experiências com Jesus. Só que isso aí foram alucinações, né? Ele tenta explicar de uma forma naturalista. Deu para entender? Então, há outros tipos de explicações para isso, né? Então, tem várias explicações. Eu, cristão, não acredito nisso. Eu acredito que eles tiveram uma experiência real com Cristo ressurreto, embora, do ponto de vista histórico, não dá para bater um martelo, né? A história, ela se limita, né? Ela vai até certo ponto, certo?
Não, legal. O Ismael mandou 10 aqui. Brigadão, Ismael. Tamo junto. Salve, Shaolin Marreta, o like. Brigadão. Valeu mesmo, galera aí que tá ajudando. O Francis também. E lembrando, né, pessoal? Ainda bem que hoje nós tivemos aí o Álvaro, né, para falar um pouquinho sobre o Jesus histórico, né? Aí depois vocês ficam livres aí para depois a gente questionar, comentar, né? A gente vai ter mais lives de outras pessoas, né? A gente vai ter também o Francis aí para falar, né, sobre o conceito do Flaviano, vai vir aqui no canal semana que vem, dia 5, às 20 horas, né? Como falei com ele. Vou fazer a thumb, tudo bonitinho aqui para a galera. E dia 9 também, né, pessoal? A gente vai ter aqui a grande presença, né, do Richard Carrier, às 19 horas. A gente vai ter uma live de 40 minutos. Então, o que eu vou pedir para a galera? Já vou farmando o pessoal. Quem for mandar superchat, a gente não vai ler. Então, se vocês puderem mandar sticks, mandarem só para impulsionar a live, vai ser bom. Tipo, mandar stick, 1, 2, 5, 10 reais, só para impulsionar. Porque como já vai ter as perguntas pré-selecionadas na live, a gente já vai escolher as perguntas, então o tempo também é escasso, é pouco tempo para isso, né? Mas quem sabe no futuro eu trago ele para fazer mais tempos aí para vocês. Mas o momento que eu consegui é um pouquinho só. Então o que eu peço para vocês é mais ajuda mesmo pro canal, porque é um cara foda aí no canal também. E quando vier o Francis também nos ajuda aí também, né? E é isso, quinta-feira, última live do mês, né? Para depois a gente começar um mês maravilhoso aí, que é o mês de junho, né? E é isso aí, né? Álvaro, brigadão, né? Para você vir aqui no canal. Brigadão pela sua disponibilidade aqui no canal. Quer falar alguma coisa mais? Eu gostaria de agradecer o espaço, né? Ao Shaolin pelo espaço aqui no canal dele, um canal que está crescendo por conta desse espaço democrático, né? O diálogo entre cristãos, ateus, agnósticos, todo mundo tem espaço aqui, isso é muito relevante, né? Então eu agradeço de coração. Agradecer também ao chat aí, né? Algumas figuras aí que apareceram, inclusive ao Francis também, que fez algumas perguntas bastante proveitosas aí, agradeço a ele aí, obrigado pela interação, ter ficado aí até o final. O Francis é muito... como é que se diz? Muito firme, né? Naquilo que quer. Porque ficar aqui me escutando 2 horas, né? De todo modo, obrigado aí ao Francis, ao Rodrigo aí, ao Carlos, a todos aí, o Cosme, todos aí que me prestigiaram aqui. Obrigado de coração a todos. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, Álvaro Rodrigues, História do Cristão. Eu tenho lá um canal lá para quem quiser interagir, questionar, criticar, fica à vontade, tá bom? Obrigado. Isso aí. Obrigadão mesmo, galera. Tamo junto. E é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Até mais. Valeu. Fui!